gravando? Pelo áudio, vídeo, tem bastante coisa já de B-roll. A gente tá juntando pra fazer aquele episódio final de Pra ano. depois fazer chantagem com os convidados. Também. Blackmail. A gente bota aquela vinheta da Globo, né? E aí bota só os B-roll, tipo, da galera se assentando. Das coisas comprometedoras. Apertando o peitinho. Então já dispensou, esse comentário já dispensou introduções já. Estamos aqui de volta. De volta, Nossa, com o original. Dobradinha com o original. Oh yeah! The One. O precursor, o primeiro, o escolhido, O pioneiro. Oh my o gosh. pioneiro. Tem mais? Tem mais? Tem o ponta de lança, Oh, porra, cara. O estado da arte. cabeça de área. Cabeça, bela cabeça e bela área da cabeça. Nosso queridíssimo amigo, doutor Tiago Ribeiro. Por favor. Bem-vinda! Obrigado, gente. Bem-vindo Obrigado. de volta aí. Pô, às, vezes, muito às vezes feliz. dá vontade de ter um sonzinho de tchá. É, Sabe? Ia ser legal. É meio brega, né? Não. Eu gostaria de que tivesse uma galera aqui, né? Tchau, Rivera. Todo mundo... Ah, bom. Ah, é. sim, se tivesse A gente podia estar no estádio, né? Ia ser muito louco. Lotado. Thiago Rivera. Ai, meu Deus. Quanta O bobagem. Thiago voltou aqui hoje, nós vamos falar sobre vários assuntos. E antes da gente começar, eu quero falar para vocês uma coisa que eu encontrei. Duas coisas, na verdade, né? É só uma coisa que acontece, que não é, eu descobri que não é todo mundo que sabe. A outra coisa que eu encontrei é um desenvolvedor de aplicativos chamado, eu tive que escrever o nome dele porque é Ramit Chawla. Ô, louco. Ramit Chawla. Indiano. Eu suspeito que sim, né? Ele é um desenvolvedor de apps, acho que o nome é uma empresa famosa, chama Fueled, que faz aplicativo, né? Uhum. E esse cara, ele decidiu fazer um aplicativo que acabou virando um experimento social, que ele chamou de Lovematic. Eu não lembro o nome. Matic. Lovematically. É tipo Lovematic. Matemática. Não. Não, tipo, Máquina do amor. não, é de automático, eu Ah, acho. de automático. Porque Automaticamente. o que esse algoritmo, sei lá o que é, faz? Ele dá like, ele entra no perfil dele do Instagram e esse programa dá like em todas as fotos que aparecem no feed. Tudo que aparece no feed dá like, automaticamente. Então, não importa o que é, as pessoas postam, todo mundo que está no feed dele ganha um like dele. E aí eles revelaram depois, né? Eu não sei quanto tempo faz isso, eu não sei a data. Mas depois ele revelou alguns resultados que aconteceu desse fenômeno, né, que ele fez. Então eles listam algumas coisas. Um deles ele ganhou 30 seguidores por dia. Uhum. Ele fez isso por 3 meses. Nos 3 meses foram... Não lembro, era um negócio na ordem de 3 mil seguidores. 900 por mês. alguma Era um coisa. negócio assim, né? E além disso, ele começou a ser convidado para mais eventos sociais, festas, não sei o que Genial. lá e tal. Ex-namorada que veio falar com ele, ele conta toda a história lá. A ex-namorada veio falar: olha, não vem curtir minhas coisas e tal, porque isso não tem efeito em mim, né? Então, Vários fenômenos. só, lá. vários fenômenos interessantes. E eu acho que o mais interessante disso é que assim, isso mostra bem o que é esse like, né? Que todo mundo fala. Que inclusive o Instagram agora fez uma mudança, né? Acho que estão fazendo um teste aí, ver o que acontece. Mas na minha concepção é a mesma coisa, porque ele ainda fala quantos curtiu fulano e outros. E outros. Aí você... E aí, quando é muito, fala curtiu fulano e milhares de outros. Ah, isso eu não vi. Aparece. Ou milhões de outros, entendeu? Então a quantificação é mais ou menos a mesma. Fica até mais fácil de saber, né? Porque fica aquele conceito mais abstrato, fácil de entender. Mas eu acho que o legal desse Ramit aí, Chawla, desse Lovematically, é justamente expor o que é esse like, né? Esse like não é uma coisa simples, não é só né? Só um gostei, bacana, né? Ele tem, acho que, implicações mais profundas. Eu acho que isso mostra bem, né? Ele é
ele é um elemento que tem um papel social mais importante do que a gente achava que tinha originalmente, né? E a outra coisa que é interessante, que eu não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, mas eu sei que não é todo mundo que sabe. No Vale do Silício, lá no olho do furacão tecnológico, de onde saem todas essas maravilhas tecnológicas de hoje, existe uma cultura muito forte, porque todo mundo que está morando lá trabalha na tecnologia, né? Todo mundo não, a maioria. E lá existe uma cultura muito forte de não vamos expor as nossas crianças à tecnologia. Então, desde dos grandes, né? Steve Jobs, o Bill Gates, Zuckerberg, até os executivos e os trabalhadores de cargos mais baixos lá. Lá nas escolas existe uma coisa forte, assim, de temos que desenvolver o método não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que não tem tecnologia, não sei o quê. Aí você se pergunta, pô, cara, você imagina se eu viro pra você e falo assim, ó, compra meus tomates. Meus tomates são maravilhosos. Mas Eles eu são não lindos, são gorduchos, são bem vermelhos, não são transgênicos, tá? E aí você vai lá na minha casa, e na minha casa eu não dou tomate pro meu filho. Eu não dou esses tomates pro meu filho. Aí você vai falar o quê? Cacete, tem alguma coisa nesse tomate aí. Eu acho isso, cara. Queria começar com essas duas informações. O que vocês acham? Cara, muito bacana. Inclusive eu tenho uns tomates aqui, quem quiser comprar. Mas eu acho que, cara, eu acho que como esses caras estão assim, eles estão na ponta do que é a tecnologia e tal, eles estão na frente de... eles já estão a um passo à frente do que o povo receptor daquilo algum tempo vai fazer. Eu acho que já vem tendo um levante dessa coisa da antitecnologia crescendo aos poucos. Talvez, eu acho que o público em geral vai chegar nessa mesma percepção dos caras. Acho que não é uma coisa que eles sabem que é nocivo. Eu acho que você está errado. Então, é a minha impressão. Tem executivos tem um cara que ficou, acho que até famoso nos Estados Unidos, chama Tristan Harris. Trabalhava no Google, saiu, ex-gerente do Google, saiu e começou a falar para os jornais, os caras sabem o que estão fazendo, sim, estão fazendo as coisas, tem estratégias para fazer as coisas, para atrair as crianças. Não, sim, mas um cara que saiu do bagulho, ele não vai chegar e falar bem, né? Bom, mas você não acredita em nada, então, né? Não tinha muito o que ele ganhar, eu acho, falando isso, não sei. Lógico que tem, o cara acabou de sair de lá e falou, aquele lugar é um lixo, me contratem para outra empresa, por favor. Não, eu tô falando assim, eu não sei. Também. O que eu tô... É que imagina assim, um cara que é tipo... o cara faz a melhor pizza do mundo. Acho que ele não vai querer ficar dando pizza toda hora pros filhos dele, tá ligado? Ele vai querer que os filhos comam outras coisas, comidas mais saudáveis, inclusive. Isso é uma coisa, eu acho que até comum pra quem é filho de chefes de cozinha e tal. O cara chega em casa, ele, tipo, vai querer que o filho coma outra coisa. Ou então até o dono do McDonald's vai querer que o filho dele só coma no Big Mac, tá ligado? Mas eu acho que realmente deve ter, com certeza, assim, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo na questão de, tipo, eles querem lucrar e eles não querem lucrar pouco. Porque lucrar pouco não é o bastante, porque você tem um monte de investidor em volta. Então eles têm acho que sempre tem que estar com aquela mentalidade, tipo, não, eu vou dominar o mundo. E aí, quanto isso, eles conseguem manter a margem de lucro deles, sempre pensando que, não, eu vou ganhar todo o dinheiro que existe no mundo inteiro, cara. A Amazon ainda tá crescendo, cara. O cara já é o cara mais rico do planeta. Ele não tem mais, sabe? É uma empresa... Pra que expandir? Não faz o menor sentido, assim, lógico, né? Mas mesmo assim, os caras continuam prometendo e eles estão preocupados em sempre, tipo... tem que ganhar muito mais. E, tipo, hoje, esse ano a gente ganhou 3 bilhões ao invés de 4 bilhões, já é um grande de um drama fudido. Porque acho que ao mesmo tempo que a subida é muito meteórica, né? A queda também para os caras porque na hora que some essa coisa essa visão assim dos investidores, na hora que o boom em volta ali some, a coisa despenca de uma forma vertiginosamente, né? Que é a coisa da bolha, né? Sim.
Cara, eu fico pensando, eu acho que são muitos assuntos, né? Tipo, a gente tá falando acho de... que a gente jogou um bocado de assunto. Né? Eu acho que são vários assuntos super interessantes, né? Eu acho que, por exemplo, isso que o Rafa falou, é uma área que a hora que alguém descobre uma nova tecnologia disruptiva, você quebra um mercado inteiro, né? Sei lá, a hora que o Tesla conseguir fazer, que o Elon Musk conseguir fazer, que todos os carros barateados, eles venham da Flórida até Nova York, né, que é o que ele tá prometendo, né? Você aperta um botão e fala, vem aí carro, né? Tipo, e aí seu carro vem e tudo. Meu, ele quebrou a indústria de carros como tá hoje, né? E então, eu acho que uma das coisas que a gente tava falando antes no nosso brainstorming, para mim, a gente está falando da velocidade. Eu acho que esse é o problema do momento atual, é velocidade. Tudo é muito rápido, né? O sofrimento vem rápido, os likes vêm rápido, o jogo é muito rápido, são muitos frames por segundo a maioria dos jogos. Esses dias saiu aí uns estudos, até estava abrindo aqui meu celular para poder falar desses estudos, que quando você compara qualquer desenho, pode ser um desenho divertido, que não seja como Rick and Morty, que é mais pesado as piadas, ou South Park, que as piadas são pesadas, sei lá, pode ser esse Gravity Falls, que tá todo mundo, que a molecada gosta, Irmão do Jor-El, sei lá, algum desenho um pouco mais leve, vamos dizer assim, entre aspas, sem tanta ironia e tal, mas é tanto frame por segundo, tantos frames rolando na história, que isso já faz mal para a criançada, né? Para a criançada menor, para o desenvolvimento do cérebro. Enquanto que aquela coisa da TV Cultura lá atrás, né? Vocês devem lembrar aquela cena do Rá-Tim-Bum, não era nem o Castelo, Rá-Tim-Bum, que vinha o professor Tibúrcio e era lento, e ele dava um tempo pra você pensar, e aí a resposta vinha, senta que lá vem história. Aí tinha aquele negócio espiralzinho, né? Que ia devagar. Ia devagarzinho. Ia devagarzinho. Essas coisas, o que hoje se acredita é que isso é melhor pro cérebro, né? Que aumentar a velocidade não é exatamente uma baita qualidade. E aí entra no assunto do multitasking, em vários assuntos, né? Só para trazer, há um ano atrás, eu fui num congresso, que foi um congresso que chama Aprender Criança. Esse congresso acontece em, acho que Ribeirão, São José dos Campos, não, Ribeirão Preto, talvez, acho que Ribeirão Preto. E esse congresso tem uma coisa legal, cada ano é um tema. E o do ano passado foi tecnologias, né? E aí eu fui lá, foi gente do mundo inteiro, dar palestras e tal. Eu fui falar sobre o uso de games e o impacto disso no cérebro dos adolescentes, do desenvolvimento. Mas lá me chamou a atenção porque veio uns americanos falar sobre a APA, a associação tem a APA, que é a Associação de Psiquiatria, e tem a APA, que é a Associação de Psicologia Americana. E o que a APA da psicologia trouxe foi que eles fizeram um super estudo enorme, longitudinal, a respeito do impacto da tecnologia nas crianças, e depois saiu um guideline, um recommendation guidelines, assim, né? Então, assim, o que é recomendado para os seus filhos? Foi muito criticado lá no congresso, mas aqui, para vocês terem uma ideia. Crianças, antes de 1 ano e meio, nenhum tempo de tela é saudável. Nenhum tempo de tela, né? Que já é impossível. Né? Quase. Pois é, então. Virtualmente impossível. Virtualmente impossível. Depois, crianças de 1 ano e meio até 2 anos, elas podem passar até 1 hora ao lado dos pais vendo programas de alta qualidade. Crianças de 2 a 5 anos, o limite de tela é de 1 hora por dia em programas de grande qualidade sem os pais. Se os pais estiverem vendo, elas podem ver mais 1 hora. Crianças acima de 6 anos, aqui não está falando, mas eu lembro que era como se fosse 2 horas e sem nada que envolva violência. E aí isso vai aumentando, parece que videogame, se eu não me engano, era a partir de 12. Então era uma tabela que dizia assim, então agora ele pode 2 horas de tela e 1 hora de videogame. E só jogos ou educativos ou muito bonzinhos. Acho que a partir dos 16 entra, acho que 4 horas de tela no dia inteiro. E tela é celular, videogame, iPad, TV, tudo. É né? tela, né?
E 2 horas de jogos, e aí pode entrar 1 hora de jogos violento a partir dos 16. Pornografia nunca até os 18, né? E a partir dos 18 aí libera um tempo de jogos violentos e tudo mais. Não é exatamente essa tabelinha aqui, mas o começo era esse. Então, a grande crítica que o Congresso trouxe, inclusive a própria apresentadora, que era uma professora americana, se não me engano ela trabalhava no NIH, ela falava assim, é como se a APA está tentando pôr um dedo num... Como que chama? Num negócio que segura água, para a água não invadir o... Dique? Um dique, Tá. Então é como se eles estivessem tentando segurar uma barragem. Tá pondo um dedo numa barragem que já Pra tá estourada. Entendi. Então assim, tá todo mundo já fazendo errado e aí vem o cara e põe uma regra ultra restrita, né? Eu tenho um filho, meu filho não mora comigo, mora com a mãe, e diz a mãe que ele nunca viu o celular, não mexe no celular dela. Mas eu fiz uma brincadeira esse fim de semana com ele, eu pus o celular aqui e ele tava aqui. O bichinho saiu engatinhando querendo pegar meu celular. Se ele não brinca no celular, e é possivelmente que a mãe não deixa ele brincar, mas ele já sabe Eles que sabem, aquilo eles sabem. É um objeto. é um É porque objeto eles de... veem a gente e todo mundo mexendo nisso. Sim, aí ele vê o vô, ele vê a avó, ele vê o pai. Quando eu vou lá, eu tiro foto e enfim. É isso mesmo. Ele já sabe que aquilo é um mundo de alguma coisa legal. Ele sabe que tem alguma coisa bem interessante ali, né? Sim. Porque meus filhos foram assim também. Sem mexer, eles procuravam pegar o celular porque eles veem as pessoas mexendo, né? Exato. Então eu acho que tem algo aí, né, essa coisa tecnológica, e aí dando o meu pitaco na história que vocês estavam discutindo, hoje todas as tendências, né, de escolas, eu atendo pacientes de diversas classes sociais, né? Quando você vai indo cada vez mais para as classes que têm mais condições financeiras, né, todas as escolas usam formas alternativas de ensino. Então, na verdade, assim, hoje as escolas mais ricas de São Paulo são aquelas que usam menos tecnologia, indo na direção do que o Vini estava falando. Claro, por exemplo, vou dar um exemplo do Bandeirantes. O Bandeirantes é um colégio que todo aluno tem que ter um tablet para poder fazer as atividades e tudo mais. Mas as aulas mais interessantes são aquelas que usam flipped classroom, né? Então, a sala de aula invertida. Então, o que é isso? É tipo sair da escola, sair da sala de aula, ir para o teatro, ou ter uma aula de química como se fosse o CSI. Então, experiência, narrativa, RPG e tudo mais. Então, existe uma tendência dessas pessoas, das classes dominantes, das classes mais ricas, né, que tem possibilidade de dar as melhores educações ou mais modernas, que é um pouco largar a tecnologia e voltar em direção ao humano. Enquanto que a criança que está lá na periferia, do outro lado da ponte, no Capão e tudo mais, não, eu quero o melhor celular, eu quero a internet, eu quero... Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão, sem entrar em polêmicas políticas nem nada, mas essa questão, assim, enfim, pode entrar em questões políticas. Não, tem mas problema. essa coisa do dominado e do dominador, parece que o dominante, né, o dominador, ele já entendeu que ele precisa não estar sendo dominado pela tecnologia, né? Que a tecnologia pode te transformar num escravo. Então me parece que tem isso, enquanto que o dominado, ele tá agora podendo chegar no nível socioeconômico de ter um celular, então ele, eu fico o dia inteiro nisso daqui. Ele quer consumir, né? Ele quer consumir. Ele tá no estágio de quer consumir. E aí que a gente vai se tornando esse zumbi. E a gente tá incluso nisso, né? Eu sou um dos dominados. Sim, não sou um dos dominadores, né? A gente tá incluso. E é por isso que eu achei que esse letreiro era tão interessante, porque eu vejo muita relação disso com o Admirável Mundo Novo do Huxley. No Huxley, nesse livro tem uma droga, né, que é aquele soma. Que é a comparação dele, para mim, eu vejo muito parecido isso com essa recompensa que a gente tem, né, dos likes, por exemplo. Eu acho que o like tem esse poder de fazer isso. Modificar o comportamento. Modificar o nosso comportamento, exatamente. E aí você vai para trás até para quem não conhece, e se eu falar errado você me corrige, mas é o Skinner, B.F. Skinner, que eu acho que foi ele que foi um dos precursores desse estudo de
de mudança comportamental, né? De reforço positivo ou punição, né? Um negócio assim. Tem uma historinha que eu acho, eu não sei se é verdade, mas eu não sou... Condicionamento operante. Condicionamento operante. Eu não sou comportamentalista, mas tem uma historinha que meus amigos comportamentalistas me contaram, que era assim, tinha um aluno do Skinner que ele queria casar com uma moça muito bonita. Né? Então ele ficou procurando qual era o operante dela, o que fazia ela se comportar de um jeito, né, mais em direção a um comportamento específico. E ele descobriu que ela gostava de chocolate. Então ele foi lá e todo dia dava um bombom pra ela, tipo, oi, tudo bem? Eu lembrei de você, um bombom. E logo a menina tava apaixonada por ele e nem sabia por quê. Né? Então é um pouco essa coisa do like. Então, o legal é a gente só, pra quem não conhece, né? Eu vou falar, mas se eu falar errado, você me corrige. Acho que o principal desses experimentos do Skinner, dessa questão de condicionamento operante, acho que a conclusão principal que se tira é que ele determinou que você dar um reforço positivo tem um efeito mais duradouro e mais forte, né, em termos de alterar o comportamento de uma pessoa, do que a punição, do que você punir a pessoa ou qualquer que seja, se você punir um comportamento que você não quer. Então é mais eficiente você recompensar a pessoa por ter um comportamento que é o que você quer que ela tenha, do que punir ela por ter um comportamento que você não quer, né? É isso. Isso em geral, óbvio que em geral, né? E ainda tem coisas piores, por exemplo, o reforço intermitente. O que é o reforço intermitente? Às vezes ele vem, às vezes você não tem o reforço. Né? Então, tipo, o ratinho bate ali, ele recebe a cocaína, por exemplo, né? Os caras faziam muito estudo com cocaína. Bate ali, recebe a cocaína. Aí bate ali, recebe a cocaína. Bate ali, não recebe a cocaína. E aí depois ele bate e recebe. Isso fixa mais o comportamento do que o reforço positivo apenas. Porque o problema do reforço positivo é que também chega uma hora que você vai ter que escalonando, que é um dos problemas que eu tenho lá com os meus adolescentes, né? A gente não falou, mas eu sou psicólogo, né? Porque a primeira vez eu já vi o pessoal já sabe. Já sabe, né? Você é o psicólogo mais famoso do 2PMM. É nóis. Mas aí a grande questão ali é que a molecada, então, o pai dá um iPhone X, já prometeu um Play 5, né? Já deu uma motoca. O que você vai dar pro teu filho depois? Depois disso você vai dar o quê? Já deu Nova York, já deu... O que você dá depois para um ser humano desse? Não dá mais nada, porra nenhuma, não tem mais nada para dar, né? O problema do reforço positivo, assim, esse reforço simplista, né? É isso. Agora, o like, eu acho que é um bom exemplo de reforço intermitente. Eu vou lá, faço uma foto aqui, nossa, tal, recebo, sei lá, 10 likes, né? Aí eu falo, 10 likes, legal. Aí eu amanhã tiro uma foto do meu hambúrguer e ganho 2 likes. Aí eu falo, não, calma aí, então eu acho que o negócio é com amigos. Aí eu vou procurar um amigo, tiro outra foto, 12 likes, né? Aí depois tiro uma foto, ninguém deu like pra mim. Aí eu vou ficar nessa coisa de... a pessoa tá constantemente procurando, né? A fonte exata, e aí vem, às vezes não vem. Isso é uma desgraça pro ser humano, porque fixa o teu comportamento, faz você querer continuar fazendo pra achar. Mas o que eu achei interessante do que você tá falando é essa questão da progressão, que eu nunca tinha pensado nisso. Você acha que isso tem você acha que isso pode ter alguma coisa a ver com esse modelo que a gente tem de desenvolvimento tecnológico, que é baseado naquele princípio que eles chamam da obsolescência, que é sempre tem que ter o próximo iPhone, entendeu? Então, o outro iPhone fica obsoleto rápido, porque tudo em volta está se desenvolvendo, então o hardware tem que se desenvolver junto. Você acha que isso tem uma relação ou é uma coisa... Porque eu vi essa relação, assim, né? Porque ele tem que ir melhorando, pra gente ter uma recompensa. Faz sentido, né? Faz, cara. No meu doutorado eu estudei um negócio que chama gradiente de recompensa, né? E é exatamente... Eu estudei no déficit de atenção, né? Hiperatividade. E o que a gente acabou... Bom, isso já é estudos velhos, mas o que a gente acabou replicando numa parte do estudo é que as pessoas com TDAH, eles têm uma diminuição do gradiente de recompensa. Então, aquilo que é recompensante pra mim, pra uma pessoa com TDAH, é -3. Então, ela precisa de mais esforço pra ter a mesma recompensa. Quer dizer, ela precisa de mais exposição ou mais recompensa para chegar no mesmo nível motivacional. É o mesmo mecanismo de uma droga, não é? Sim, é por isso que o videogame, no caso que eu estudei, o videogame ele tem... ainda se existe uma discussão, né, de que o videogame não usaria as mesmas vias cerebrais de uma droga, né? Tipo, é uma compulsão comportamental e não química, mas é a dependência de games, né? Mas a dependência dos games
vai fazendo o cérebro a ter mudanças internas que não são do mesmo nível de um crack, de uma cocaína, mas que são características do vício mesmo, né? E acompanha também as 3 etapas do... Cara, a gente tá falando de 1000 coisas malucas, né? Mas acompanha as 3 etapas Mas do... é assim que é legal. É assim que é legal. Assim que é bom. Tem um cara que eu gosto muito, que hoje ele é professor no Canadá, o Verderro é o nome dele. E o Verderro, ele criou ali uma teoria que dizia que a dependência de drogas, principalmente do álcool e tal, ele seguia 3 modelos, 3 estágios. O primeiro estágio, você usa a droga para se sentir bem. Então te ativa as regiões tipo dopaminérgicas, você fica serotoninérgico, você fica super excitado, feliz. Na segunda etapa, você usa como reforço negativo. O que é um reforço negativo? Você faz o comportamento para tirar a sensação ruim. Ainda a punição você tira, né? Você faz algo para acabar algo. No reforço positivo, você faz... Quer dizer, desculpa, a punição, você toma a punição e para aquele comportamento, né? Tipo, eu tô me sentindo triste, eu vou beber, eu vou fumar... Exatamente. No reforço negativo, no caso da droga, você já começa a ter sensações muito ruins pela falta, pela abstinência, então você vai usar para melhorar a sensação geral do corpo. E, cara, na terceira etapa, que é a etapa final da dependência, você já usa para tirar o efeito físico do negócio. Né? Então você já perdeu cognição, você já perdeu capacidades biológicas, então você vai usar porque tipo, você já está tremendo, você já está num craving físico, não é só o psicológico. Então parece que o videogame segue um pouco isso também, né? Eu tratei um paciente grave de dependência de games, ele chegou na última etapa, do tipo, ele já tinha largado escola, jogava 14 horas de Rainbow Six e assim, quando ele não jogava, nossa, ele, batia, quebrava as coisas, então ele já estava da 2 para 3. Então assim, a tecnologia, ela tem esse potencial de criar uma dependência comportamental. E aí uma das características que eles falam é essa, voltando, tentando trazer de volta para o começo, é essa velocidade da exposição aos estímulos, né? Caraca. Tanto que eu não sei, mas li em algum lugar aí que uma forma de rebutar o sistema, de reiniciar o sistema cognitivo, seria ir pro mato, ficar 10 dias olhando o verde, né? Sem tecnologia. Que é o que esses caras fazem. O Bill Gates faz isso. Eles fazem isso. O Bill Gates faz isso. Ele faz exatamente isso. Então é de desintoxicação. Que eles falam, vou ficar 10 dias aqui sem nada e tal. E babá. Tem um episódio do Black Mirror que é muito bacana, que é dessa última temporada, que exatamente sobre um cara que... bom, o episódio em si ele é sobre um outro personagem, mas tem um cara lá principal que é como se fosse um Zuckerberg da vida e tal, não sei o que, e ele tá num desses retiros, assim, que ele sai pra fora, não sei o que, e aí... É um spa mental, né? Isso, exatamente, tem muito essa coisa. Tem essa questão, mas isso acontece, porque isso acontece de verdade, esses caras fazem isso, né? Agora, o que eu queria fazer uma pergunta pro Rafa, porque da turma, o Rafa era o cara que não usava celular. Ah, sim. Né? Você ficou anos sem usar a tecnologia do celular. Faz pouco tempo, faz o quê? 2, 3 anos? Não, 5 anos. 5 anos já? Foi quando eu comecei a namorar. E aí, cara, conta pra gente o que você sentiu de diferença. Assim? Mas ele não usa rede social. Não, então, aí que tá, eu ainda não... Eu entrei no celular, mas ainda consigo escapar. Mas, cara, no final das contas, pega a mesma coisa. Eu tô lá no WhatsApp e você manda mensagem e tal. Tipo assim, eu não sei, eu acho que eu sempre... a minha motivação pra entrar nas coisas era se aquilo fazia sentido pra mim, tá ligado? E celular, durante muito tempo, nunca fez sentido, tá ligado? Eu tinha acesso às coisas que eu queria ter, independente disso, então eu não precisava. Veio uma coisa externa pra fazer com que, não, agora eu vou ter que ter, né? Então veio uma coisa de fora. Você sente se melhorou a tua vida, ou se piorou, ou nenhum dos dois? Assim, tá normal? Depende com quem você vai falar. Se vai falar com minha mulher, vai falar que piorou absurdamente, cara. Que ela tem uma raiva que eu fico no celular e tal. E olha que eu acho que eu não fico tanto assim, cara. Mas é uma coisa que... cara, a gente não tem como mais fugir desse tipo de tecnologia. Mas no celular você fica o quê? No WhatsApp? Você não usa rede social? Nem o do podcast sou eu que tenho que ficar lá vendo. Aliás, deixa eu só, antes de você continuar rapidinho...
antes que eu me esqueça, aconteceu, cara, eu também não, eu tenho as redes, mas eu não sou de usar, de postar e tal. Mas quando a gente começou o podcast, que eu tinha que postar, né, eu ponderei, falei, eu não vou postar, deixa pra lá. Aí eu falei, não, eu vou postar porque as pessoas precisam, né, precisam saber, conhecer. E, cara, eu me peguei no começo vendo, pô, tem 1 like, tem 2 likes, tem 3 likes. Aí depois eu peguei e falei, não, isso é insano, eu preciso parar de ficar esperando o like do negócio. Né? É verdade, cara. E aí eu parei, falei, não, foda-se, eu vou postar esse negócio, eu não vou mais olhar esse treco. Porque parece tipo uma cobra, assim, que vai te pegando aos pouquinhos, vai te puxando. Aí eu falei, não, para com isso. E eu sou mal suscetível a vícios, né? Que nem a gente tava falando. Aí eu falei, não, sai fora, mas o vício não, pelo amor de Deus. Mas fala, eu te perguntei, você fica usando o WhatsApp ou você usa outras... Você usa a rede social ou não? Não, nenhuma. Então o que você fica fazendo no celular? Não, só respondo, eu vejo mensagem, respondo mensagem, aí na hora que eu vou fazer o número 2, jogo meu joguinho ali e é isso, cara. Mas, tipo, pra minha mulher já é o bastante já, tipo, que eu tô toda hora no... Porque tem essa coisa, você acorda de manhã, tem as mensagens, tipo, de grupo de família, dos brothers, de não sei o quê... Eu vou lá, vejo, beleza, e acabou. Mas eu acho que assim, mesmo nesse tipo de uso, para uma pessoa como eu, que não tem muito interesse, ainda assim você não tem como escapar de usar muito, entendeu? Eu acho que a gente tentar pensar assim, não, eu vou desintoxizar. Cara, essa palavra tá difícil aí. Pegou, hein? Desintoxicar. Detox. Eu vou entrar num detox, tá ligado? Eu não sei o quão sincero é esse tipo de coisa, tipo assim, não, eu quero realmente me desvencilhar das redes sociais, ou é uma coisa muito tipo, meio que um spa para as pessoas, exatamente para trazer atenção para essas pessoas, entendeu? Tipo assim, olha, gente, eu vou me desintoxicar das minhas redes sociais. Aí o cara fica fora 10, aí quando ele volta, ele vai ver quantas pessoas comentaram. Olha, tem isso também. Eu acho que ele tá pseudo-desintoxicando, né? Tipo, não tá desintoxicando de verdade. Eu acho que é uma coisa meio fake, assim, meio tipo assim, mais exatamente pra atrair, né? Falar, olha como eu sou uma pessoa bacana, eu me tirei, eu saí disso e agora eu sou uma pessoa melhor. Só que aí, tipo, se você era uma pessoa melhor quando você parou de usar as redes sociais, então por que você voltou? Sim. Né? Por que você tá de volta? Por que você tá postando direto agora e vai ver quantas pessoas comentaram sobre o fato que você não tava usando suas redes sociais, tá ligado? É um bagulho que não faz sentido. Porque talvez até não seja tão... Talvez seja até sincero a vontade do sujeito, mas é um negócio que é difícil fugir, né, cara? A gente tá no meio disso, todo mundo faz, né? Como é que a gente vira a pessoa que... Você tem que morar no mato mesmo, é o único jeito. Sim. De você estar isento de celular e você ir morar no mato. Mas aí que tá, eu acho que o ideal não é eliminar, porque não tem como, cara. A gente não tem como, assim, tipo, a caixa de Pandora foi aberta, sabe? A gente tá num processo de transformação social que é irreversível, a não ser caso aconteça realmente alguma catástrofe ambiental ou alguma coisa assim, e, tipo, nivele por baixo todo mundo. A gente tá numa progressão que não tem jeito, não tem como voltar. Eu queria até voltar um pouco na questão do Black Mirror, porque um dos episódios que eu mais gosto, ele fala bastante sobre o que a gente está discutindo agora, que eu acho que sem ser nessa temporada na outra, foi o primeiro, que era uma sociedade completamente governada pela questão do like. Sim. Tipo assim, segue uma menina que ela tem uns likes assim meio baixos e ela tá inserida ali no meio e ela tinha uma amiga de infância que é tipo uma puta estrela fodida assim de likes assim. E aí toda a questão social ali daquela meio que substituir o dinheiro, sabe? Porque o like tinha a ver com o emprego. Se você tinha uma contagem baixa de likes, você não trabalhava em determinados lugares, você era meio ostracizado, ou então você não tinha acesso a determinados serviços. Tipo, a Mora, ela tem um problema com o voo dela, e aí por causa que ela recebeu um negócio ruim de um problema que ela teve assim, ela não pôde pegar o carro melhor para poder viajar pro casamento dessa amiga fudidona que ela foi convidada e tal. E aí eu lembro que ficou muito que, nossa, que coisa maluca, né? Que sociedade louca, como é que a gente pode chegar assim? Cara, depois que eu assisti aquilo, eu comecei a pensar, falei assim, a gente já vive assim. Já cara. Tá nisso. Já é assim. Porque qualquer um aqui, se a gente falar assim, galera, vamos num restaurante,
você vai, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. Se o restaurante tem boas estrelas, sei lá, uma boa recomendação, a gente vai. Se ele tiver a gente não vai. Não vai. Então a gente já... O Airbnb é assim, o Isso, cara só te exatamente. recebe se você tiver um bom... Né, assim, uma boa avaliação. Sim, e você sim. só vai também naquela que tem boas avaliações. Todos esses novos, né? Uber, é tudo É, com base nessas avaliações. Não, exatamente. Então, essa coisa do like, ou da avaliação e tal, dessa coisa dessa métrica inventada em cima das redes sociais, da internet, já governa muito do nosso encaminhamento, das nossas atividades econômicas, das atividades profissionais, porque as pessoas se pautam por isso. Se você não tem pelo menos 3 estrelas, você muito provavelmente não vai conseguir evoluir no seu no serviço ou numa loja. Então aquilo é necessário, é vital para você conseguir viver no mundo de hoje. E nesse episódio é assustador. E nesse episódio tem uma coisa muito bacana, que a menina principal, tem uma hora que ela pega carona com uma mulher que é caminhoneira, que é mais velha e tal. E aí a caminhoneira fala assim: você é jovem, então é com essas, sabe, essas bobeiras aí, tipo, eu tô nem aí pra quantos likes eu tenho, sei que eu tô aqui dirigindo meu caminhão, sei que. E aí a menina fala assim: olha, tudo bem, mas você, tipo, você é de uma outra geração, é impossível pra mim fugir disso, eu não tenho como. Eu não consigo comer, não consigo trabalhar, não consigo viver mais. Então, eu acho muito interessante isso de que não tem como a gente voltar pra trás e não tem como a gente se guiar com isso, com unhas e dentes, tá ligado? Falar assim, não, o like é a melhor coisa que a gente pode ter. Uhum. Então, tipo, pra onde que a gente foge, assim? O que a gente vai fazer? E é uma pergunta que eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Porque eu não sei se também falar assim, vamos largar a mão de tudo, é uma coisa que vai funcionar, tá ligado? É foda isso, cara. É meio que não tem pra onde ir agora. A minha sensação, cara, é que tudo começou de uma forma... Vamos usar a tecnologia para algo. E agora não, agora a gente trabalha para a tecnologia. Então, por exemplo, sei lá, o Dalai Lama, né? Esse é o primeiro Dalai Lama que usou a mídia e o mundo e a ONU e o Nobel e tipo toda a mídia e a literatura para divulgar o budismo. Uhum. Porra, demais. Então, o mundo tecnológico, o mundo do conhecimento, o marketing, a comunicação, ele se usufruiu disso. O que eu sinto é que a gente está num outro momento, cara, onde a gente está dominado pela tecnologia. A tecnologia está usando a gente, né? Então, eu concordo que a gente está totalmente num admirável mundo novo, mas quem quer sair do admirável mundo novo encontra um 1984. Uhum. A gente vive num mundo ditatorial de poder militar e tudo mais, e não estou falando de Bolsonaro nem nada disso, eu estou falando que você não quebra o sistema te quebra antes. Mas a maquiagem é admirável mundo novo. É tipo assim, a gente estava discutindo esses dias, tipo, sobre, o que era? Acho que sobre pôr chip debaixo da pele com toda a sua identificação. Uhum. Então, as primeiras pessoas que vão fazer isso não vão fazer porque foram obrigadas pelo sistema. Elas vão pedir para fazer. Exatamente, essa é a premissa básica do reforço positivo, sim, né? E isso tem um nome, Early Adopter. Eu sou o early adopter, o primeiro cara que usou o iPhone. Então, é uma coisa, na cabeça da pessoa, isso é uma coisa positiva, maravilhosa, né? Por isso que eu quis fazer essa associação com o Admirável Mundo Novo, porque é justamente o contrário de 1984, né? Não é a violência... Não é a violência clara te dominando. Não é te dominar. É o prazer te dominando. Que é o que o Skinner e todos os outros desde então provaram que é a forma mais eficiente de controlar, né? Uhum. Então, é muito mais eficiente você controlar a população se a população se voluntaria a ser controlada, né? Uhum. Então, olha, bota o chip aqui em mim que eu quero ser o primeiro a ter o chip. E eu vou postar um stories aqui, eu botando meu chip e tal. Meu chip falando, olha como eu sou o primeiro. Cara, esses dias falando com... Eu tenho um paciente que ele curte o mundo de tênis, né? E ele é vidrado em tênis. E eu acho muito legal, tipo, que é outro mundo, velho. Tipo assim, né? Eu sou o cara da camiseta e tô me sentindo mal de estar calça jeans aqui. Porra, todo mundo veio de shorts, por que eu tô de calça jeans? Mas assim... Que tiro aparece aqui. Você aparece. São bem...
Mas enfim, e aí esse meu paciente falou assim, tem um aplicativo aqui de bolsa de valores de tênis. Suave, bolsa de valores de tênis. Peraí, tênis do esporte ou tênis de vigir? Não, tênis de pé. Tá. De tênis. E aí, cara, entrei nesse aplicativo. Achei que o cara era, tipo, viciado em tênis, não, gostava do Google. Comprar tênis calçado, tênis, né? Calçados, lindos, cara, assim, uns tênis que, tipo, puta que pariu, assim, R$1.000 é barato, entendeu? Sim. E aí, cara, ele falou pra mim, entra aqui nesse aplicativo de tênis, de bolsa de valores de produtos. Aí, cara, é um aplicativo que diz o preço do negócio, então assim, o máximo, o mínimo e tal, e ele falou assim, escreve tal coisa. Escrevi, ele falou, é o tênis do De Volta pro Futuro, existe. A Nike fez. Então você aperta um botão, ele fecha. Cara, o número 41, que é o meu, tá $100 mil. O tênis. $100 mil. $100 mil. E aí, qual foi a primeira coisa que meu paciente me contou? Só existe uma pessoa no Brasil que tem. Que é o lance que você acabou de falar. Então, porra, olha aqui, põe o chip em mim. Tudo bem que é tênis, é a vida do cara, se ele tem 500 mil pra pôr, ele põe, isso não tem nada a ver com a gente. Mas é nesse espírito do tipo, eu sou o primeiro, negócio, né? eu sou o primeiro, olha como eu sou inovativo, olha como... Só que aí quando você vai lá nos dominadores, os filhos dos caras não estão comendo a comida, não estão... Por isso que eu comecei falando isso, entendeu? Por isso que é esquisito. Porque, tudo bem, o cara não quer comer o tomate todo dia, mas... É esquisito, cara. Se eu vou dar tomate, eu vou dar tomate de outro tipo de tomate aqui pro meu filho. Eu não vou dar o tomate que eu tô vendendo. É esquisito, cara. Por que você tá fazendo isso? Porque, pra mim, na minha cabeça, é claro. Porque ele já sabe já o que é que ele tá fazendo. Não adianta a gente pensar e falar, não, olha, as pessoas do Vale do Silício não são seres humanos. Eles são santidades iluminadas que estão fazendo a tecnologia só pro nosso bem e para que o Dalai Lama possa espalhar o budismo. Palavras. Não é isso que o cara quer. Você mesmo falou, o que essas corporações querem é lucro. Sim. Né? E se essas corporações virem que o lucro está em atrair e pegar as pessoas, é isso que eles vão fazer. Entendeu? Esse negócio todo do like aí do Instagram, eu não me lembro onde é que foi que eu ouvi, mas fez muito sentido pra mim. Não é da bondade do coração do dono do Instagram de falar, não, gente, vamos ser mais humanos, né? Menos like. Não é isso, cara. Tem toda uma questão, eu não lembro, eu preciso lembrar depois, eu não vou conseguir me lembrar agora. Mas tem toda uma questão de como é que fala? Propaganda. Então, sim, eu vi isso aí. Né? Acho que era uma coisa do tipo... Porque hoje em dia tem empresas especializadas que eles fazem uma assessoria com base na sua quantidade de likes, que é uma coisa pública, qualquer um consegue ver. E tipo, por exemplo, eu vou comprar... eu posso comprar determinada quantidade de likes e aquilo vai aparecer e todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa que tem vários contatos seguidores. E tal, não sei o quê. E aquilo aparece. E aí a ideia, acho que dessas plataformas é tipo assim, não vai ser mais público, só você vai conseguir ver quantas pessoas te deram like, porém eles vão vender o esquema deles, entendeu? Tipo, a própria plataforma vai vender o esquema deles. Isso, então. Porque, o Instagram já tem, né? Ele já tem uma forma que você paga para promover o seu conteúdo. Você paga para o Instagram. O que estava acontecendo com esse dado ser público era que o sujeito tem um monte de seguidores, ele vai falar com a Nike e fala, você me paga aqui, eu boto o teu produto aqui no meu negócio. Isso tudo, o Instagram não tá ganhando nada em cima disso. Aí agora a Nike tem que chegar pro Instagram e perguntar pro cara. Agora a Nike tem que pagar pro Instagram, tem que ser tudo feito pelo Instagram. Olha aí, cara. Entendeu? Aí o dinheiro vai... Isso faz muito mais sentido do que você virar e falar, não, olha, o Instagram tá preocupado com as pessoas, né? Vai te ferrar, não tá preocupado com porra nenhuma. O Instagram não é uma pessoa, o Instagram é uma corporação. Ele tá atrás do lucro, ele não tá atrás do bem da humanidade. E não é pouco, né? E não é pouco. Porque o Face tá caindo o poder, todo mundo indo pro Instagram, né? Mas o Instagram é do Google, não é? Não, o Instagram é do Facebook. Mas mesmo assim, o Face, enquanto marketplace, tá ficando meio povão. E aonde tá rolando a grana agora pro vendedor é no Instagram. Acho que é isso mesmo. E aí é isso, né, cara? Aí eu acho que a gente tá tocando nesse ponto. E aí eu queria de novo fazer pergunta para vocês, porque vocês têm uma experiência aí.
O que vocês podem me falar sobre toxicidade? Vocês que jogaram bastante jogos que eu cheguei na porta, mas eu não joguei, né? Uma época eu apliquei para uma vaga na Riot, que é a empresa do League of Legends, né? E a vaga era de toxicidade, psicólogo para trabalhar com toxicidade na rede. E acabou que não rolou. Mas o que vocês acham dessa toxicidade? Você acha que o mundo da tecnologia aumenta a toxicidade do ser humano? No jogo, por exemplo? Tipo, um jogo de tabuleiro versus vocês jogavam qual que era? Era o Dota. O Dota, que é tipo League o of mais Legends. tóxico é o Dota. Agora o Fortnite tá toxíssimo também. Dizem, né? Enfim, eu não jogo. Então, isso aqui, eu acho que eu já comentei isso com você uma vez. Eu acho que a toxicidade, na minha opinião, ela aparece quando você tem que competir com outras pessoas. Mesmo offline ou no online ele aumenta? Não, é no online. Quando Quando você está competindo com outras pessoas. Entendi. Quando você não tá, existe, mas eu acho que é normal. A gente jogava muito futebol quando era moleque, eu não vejo diferença na toxicidade. É a mesma toxicidade, entendeu? Você vai pra cima do amigo, empurra, é falta, bate a bola. E era um pouco diferente porque, tipo assim, na internet você vai, tipo, xingar o cara da mãe, vai xingar ele tudo de nome. Tipo, a gente obviamente também tinha, mas tinha certo limite, porque se você continuar, senão, tipo, o bagulho vai ficar porrada, físico. né? E chegava no físico, muitas vezes. E chegava. Né? Mas o jogo online, ele já começa no ápice da toxicidade, né? O Dota é assim. Você me contava... O Dota, pra quem não conhece, são dois, o League of Legends que você falou e o Dota são o mesmo estilo, o mesmo gênero de jogo, só que de empresas diferentes. E existe toda uma ideia de que o League of Legends ele é mais simplificado do que o Dota. O Dota é mais complexo. Ele exige uma estratégia maior e tal, e ele é muito mais impiedoso quando você comete um erro. Pro erro. Então, toda vez que você comete um erro, você pode custar um erro, você pode custar o jogo inteiro para você e pro seu time inteiro. Que é 40 minutos, por exemplo. Não, 40 é pouco, né? Era 1 hora mais ou menos cada jogo. Dependendo de como ficar, vai para 1 hora. Hoje em dia eu não faço a menor ideia, que faz anos que a gente parou. Faz tempo que a gente parou. Mas naquela época, um jogo demorava 1 hora. Então era um investimento grande para jogar uma partida. E um desgraçado ir lá e errar. Isso, então, é um investimento grande. Já te faz querer matar o vagabundo. Então, né? eu acho que é isso, entendeu? O jogo é tão impiedoso com o erro que aí todo mundo fica desesperado. E ele é grande, né? Então, todo mundo fica desesperado. Se o cara comete um errinho, o cara já tá com os nervos à flor da pele, né? Não, e é engraçado, voltando um pouquinho, mas só um parênteses aqui, voltando um pouquinho na coisa do vício e tal. Eu lembro que eu cheguei numa... acho que não questão de vício, mas eu lembro que eu cheguei numa... Um dos últimos momentos que chegou foi meio que o final para não jogar mais. Calhou também que, tipo, o mundo exterior envolveu e a gente parou. Ficou mais legal. Né? Não, mas eu lembro que chegou num momento que eu falei assim, a gente tava jogando, e tipo assim, se eu perder, era a pior sensação do mundo. Tipo, a partida. Era uma bosta, eu ficava com raiva. Mas se eu ganhar, era tipo, eu não sentia nada. Era normal. Tá ligado? Não era que tipo assim, se ganhar é bom. Que é aquilo que você falou, a fase 2. Fase o que você falou, tipo assim, o ganhar, ganhar era o normal, era o que tinha que acontecer. Sim. Perder era a pior coisa do mundo, tá ligado? Você jogava o jogo para não perder. Né? Exatamente. Tipo, porque ganhar não significava mais nada. Porque tá ganhar ligado? não tinha mais recompensa. A recompensa não significava mais nada. Ele falou isso naquela época e é isso mesmo. É essa fase 2 aí, ó lá. Agora, eu gosto da história de que o Vini arrumou uma estratégia para tentar ficar menos tóxico. Isso foi depois, foi no finalzinho, assim. Foi a minha última tentativa. Conta essa história é muito boa, cara. Não, foi isso. É porque o Dota... era muito, era tanto assim que virou, o normal era ser tóxico. Então você falava que você entrava, você já entrava xingando. Já xingando, Não acontecia nada. Tem uma fase antes que cada um escolhe o seu personagem, né? No que a gente jogava era all pick, então cada um escolhia o personagem e ia.
O jogo mesmo, o profissional, eles jogam, tem uma etapa de seleção, cada um tem seleciona. O League of Legends também, né? É que teoricamente tem uma estratégia envolvida em Na quem, seleção. quais personagens vão jogar contra na ou quais seleção, personagens. qual que você vai banir pro outro time não escolher, qual que você vai escolher, cada um vai de uma vez e tal. Isso em si é um jogo em si, mas no jogo mesmo não existia paciência pra isso. Então era tudo, cada um escolhe um. Era Né? foda. E aí depois que todo mundo escolhia, acho que tinha uns 10 segundinhos antes de começar o jogo. Nesses 10 segundos, já era todo mundo se xingando lá. Mas por texto ou por áudio? Nesse momento não tinha áudio ainda, então era só por texto. Ou entrava que tipo um cara... de xingamento? Era o noob? Era Era novato? qualquer coisa. E aí, seus filhos da puta? Não, é coisa E pesada. aí chegava um cara e botava a musiquinha, a voz do Silvio Santos. E aí o outro começava a xingar ele. Pô, você não vai jogar sério, então nós já vamos perder desde o começo. Aí o outro falava, pô, você vai ficar botando vozinha, então eu vou sabotar esse jogo. É. Entendeu? Nossa, Isso que tudo, veneno. isso tudo era nos 5 E a minutos idade? antes de começar o jogo. A idade média, você acha, dessa Eu não turminha? sei, mas acho que era jovem, era pequeno. Gente mais nova. Era baixa. Mas agora Não, eu esqueci o que eu ia falar. Não, deixa eu terminar Não, só. fala. E Aí, assim, a gente conversou um dia, eu lembro de estar na rua falando Isso. com você sobre isso, você falando, porra tio, o que a gente faz num troço desse, né? eu fui recorrer a você, porque eu falei, pô, eu não consigo decifrar o que fazer, cara, todo mundo se xinga toda hora e tal. E eu lembro que na época eu fui atrás estudar sobre isso, pesquisar. É verdade, eu fui mesmo. É verdade. Eu fui pesquisar e falar, pô, por que será que que fenômeno esquisito, né? Eu fui pesquisar, fui falar com você e tal, porque eu queria entender de onde que vem essa desgraça, né? E aí que saiu a estratégia E aí que eu maravilhosa. tive essa ideia de fazer assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no jogo e eu vou ser o cara mais positivo do mundo. Tipo coach. Mas assim, o cara amigão da galera, Sim. pô, o cara cometeu um erro, pô, cara, beleza, eu vou aí te ajudar. Então eu saía do meu caminho pra ser bonzinho, entendeu? Pra ver se tinha algum efeito. E eu acho que teve um efeito. Você falou, eu lembro que você tava num rank e que você nunca passava pro próximo e você passou. Aumentou, chegou, teve um efeito. Teve um efeito. Ele não é totalmente linear, né? Ele é meio flutuante, mas era ascendente. Você o falou que você resultado. inibiu um pouco os Você tóxicos. inibe um pouco, Quando você é bem positivo, o cara, ele já por default, ele já não vai ser tão agressivo assim, né? Cara, isso merecia um mestrado, um doutorado. Pior que Isso é um estudo social, é um estudo social. É um estudo social. Não, é legal, total. mas é legal. É que eu não me lembro mais como é que foi, né, os detalhes e tal. Mas eu lembro que você terminou me falando que cansa. Cansa muito fazer isso. Que, Não tipo, dá pra manter. Que ficar num lugar tóxico é horrível, mas ser o positivão também é cansativo. Porque você não tem vontade de ser positivo. Todo mundo tá sendo tóxico, né? Você quer ser meio Você tóxico. quer ser tóxico também, você quer xingar também. É o que você quer fazer. Entendeu? Isso, porque é uma coisa mais simples que tem, cara. Hoje em dia, voltando, o negócio do grupo de WhatsApp. Tenta organizar um churrasco com seus amigos. Não, né? Tipo, aí vou fazer um churrasco. Ei, filho da puta, então vamos beber pra caralho, não sei o que. Todo mundo, vamos, não sei o que. Tipo, alguém. Que dia? Esse dia eu não posso. Esse dia eu posso. Não, mas esse horário não. Pô, minha mulher me falou que eu não vou poder. Que não sei o que. Aí fica aquela coisa. Então, aí começa. Aí manda figurinha. Aí manda vídeo. Aí não sei o que. Aí tá chegando perto da data do churrasco. Figurinhas. A única forma de você rolar o churrasco é um safado chegar e falar assim: peraí, galera, vou organizar. Vamos fazer na minha casa. Que é o positivo. É o positivo, E aí, enquanto isso, todo mundo zoando em volta. E aí, esse cara tem que ter a paciência de falar assim: não, deixa os caras zoar, enquanto isso eu vou tentando. Aí você vai e fala: não, galera, mas precisa organizar, cada um dá um dinheiro, quanto que a gente vai cobrar, quanto de carne vai ter, não sei o quê. Tem que ter um cara que tenha um bom espírito, e esse cara, com certeza, ele vai ser muito mais propenso a ficar estressado com a coisa toda, né? Enquanto todo mundo tá todo mundo zoando, todo mundo dando risada, então é muito mais divertido estar no meio de mandar figurinha e foto de bunda, não sei o quê, falar assim: legal pra caramba, se vira aí, tá ligado? E eu acho que isso tudo eu acho que é o mesmo princípio da rede social, assim, é uma interação social que não é de verdade uma interação social. Isso. Você está interagindo com outra pessoa, mas se você parar para pensar, ali até na mensagem, você está falando com outra pessoa, mas você não está falando com outra pessoa, pro seu cérebro. Você está falando com um quadrado, Sim. né? O seu cérebro não está vendo a outra pessoa, ele não está cheirando a outra pessoa, né? Ele não está vendo a linguagem não verbal da outra pessoa, ele não está tendo os outros estímulos que o nosso cérebro foi desenvolvido para ter. Sim. Então ele não tem. De repente,
Você tá falando com outra pessoa, você sabe racionalmente que você tá falando com outra pessoa, mas o seu cérebro, eu não sei se ele tá interpretando que você tá falando exatamente com outra pessoa. É meio que, às vezes é meio que você tá lendo aquela mensagem ali, mas parece que, sei lá, é você mesmo que tá falando aquilo, sabe? É você com você. É você com você tá tendo um monólogo ali. Isso é, Você não, isso é entendeu? verdade. A internet, eu acho que muito da questão da rede social é muito, tipo, tá todo mundo... É como se fosse um debate que todo mundo fala, mas ninguém, tipo, responde. Isso, então. Tanto que tem um dado interessante que é... Eu não me lembro de ouvir. A gente pode até pesquisar para ver se a gente acha. Mas eu lembro que era confiável. Mas o dado era assim. Vê se você já viu alguma coisa parecida. Em conversas cara a cara, a gente fala sobre nós mesmos 30, 40% do tempo. Das vezes. O que a gente posta nas redes sociais, 80% é a gente falando sobre a gente e as nossas experiências. Então é uma diferença enorme, cara. Mesmo quando você está postando para outra pessoa na rede social, 80% dos posts isso é um número estimado, né? Mas 80% do... Não está funcionando o mouse? Não tá funcionando. Vê se a produção sabe aí, produção, o pinozinho do mouse aí no USB, vê se tá ligado, por favor. Eu apertei aqui, ó. Antes eu apertei aqui. Não, eu ligou. liguei lá, mas deve estar com mau contato. Tirar e colocar de novo o negócio do USB. Não, mas enfim. aqui, ó, a luzinha não tá nem acesa, não tá ligando. Então, não deve estar ligado lá. Mas enfim, de qualquer forma. Na net tá vendo. Ele tá vendo aí? Ligou. Ligou. Pronto, Boa. valeu, Nanete. Olha a produção. Produção. Então, vê aí se você consegue achar esse dado. Ô, pra Vini, gente eu ver. acho que Qual tem que é o uma dado mesmo? coisa... 30 a 40% das conversas Tá. cara a cara sobre a gente, 80% post. Eu acho que tem uma coisa, cara, do mundo das redes sociais, né? Eu tava pensando nisso hoje de manhãzinha. Eu falei, cara, será que seria... Eu vi que um cara fez isso. Mas assim, será que seria legal eu fazer um Insta só contando os meus fracassos do dia? Porque, pô, todo dia eu tenho alguns fracassos. Uhum. Pelo menos eu tenho alguns, às vezes vários. Todo mundo tem. Né? Então, será que seria legal, assim, tipo, eu tirar uma foto quando eu tropecei e pisei no cocô? Tipo, ó, puta, que café bosta que me fizeram. Putz, vim aqui pra reunião, ninguém veio. Sabe? Mas antes de você, só te interromper, eu acho que esse tipo de coisa é o mais básico, cara. O perigo, o real mesmo que você postaria que ninguém postaria no Instagram, seria assim, porra, hoje eu tô sentindo que meu trabalho não presta pra nada, meu trabalho é um lixo, sabe? Todos esses anos que eu dediquei ao meu trabalho, eu tô sentindo que não Sim, serve que pra não sirva. nada, Tipo, sabe? crise existencial. Existencial, Sim. um negócio mais pesado, Sim, né, sim. cara? Mas fala. Não, esses dias eu postei, eu tava ouvindo... Tem uma música do Emicida, cara, que chama Crisântemo, e ele fala ali da dor do pai dele ter morrido e tal. Enfim, achei bonito. Uhum. E termina com a mãe dele narrando como foi a morte, né? E aí eu coloquei, assim, um story da foto, da música, e coloquei assim, putz, que dor. E 2 pessoas vieram falar comigo do tipo assim, meu, você tá bem? Aí eu falei, não, putz, eu devia ter falado, que música bonita, me gerou dor, sei lá, alguma coisa assim. Ou que dor que o cara sofreu. Uhum. Mas é isso. Agora, hoje mesmo eu coloquei no Face uma piadinha, uma coisa, tipo uma frase lá que tinha uma pegadinha e recebi o quê? Umas 15 comentários, né? Então eu acho... o do alguém O lá. do alguém, o maldito lá, né? Eu sabia a resposta, mas eu falei, não vou responder. O Thiago, que nós vamos falar sobre mídias sociais, eu não vou me comunicar com ele. Mas eu acho, cara, que tem um pouco isso das pessoas colocarem no Insta, né? Estamos falando mais do Instagram hoje. Uhum. Mas o Insta ser um grande fake news gigante. Por exemplo, eu sei que se eu colocar a foto do meu filho, eu vou tomar uma surra de like. Exatamente. Mas também parece que até os 3 anos, depois ninguém se interessa mais, né? Então, tipo, agora já virou um moleque que deve encher a porra do saco, então ninguém quer mais. Enquanto tem 2, ai meu Deus, que fofo. Então, as pessoas olham ali, eu conheço uma pessoa que ela levava um lifestyle meio ruim. Tipo, era assim, casa, trabalho, se sentia feia, não se achava bonita e tudo mais. Em algum momento ela decidiu, cara, que ela ia mudar a vida dela. Então, todo ano 2 viagens, festa toda semana, emagreceu, uma puta mudança boa de vida. Mas ela faz isso narrando no Insta. Então, cara, o tempo inteiro você acha que essa pessoa é feliz, né?
Aí depois a pessoa chega e fala assim, que ruim, eu não consigo ter um relacionamento. Claro, os homens que vão se interessar por ela, vão se interessar só por isso que ela posta. Pela versão utópica, Pela versão né? utópica, Disney, né? Versão margarina, aquilo que a gente tava falando, Isso, né? Doriana. Então, assim, eu acho que essas ferramentas são ferramentas, quando o Insta foi criado, finalmente chegou a era do automarketing. Né? Chegamos lá, agora a gente pode vender quem a gente é. A pergunta é, para quê? Né? Eu aprendi com o meu terapeuta assim, quando você pergunta para quê, te joga em questões existenciais. Né? Então, tipo, para que ser automarketing? Alguém tá ganhando dinheiro, você tá ganhando dinheiro? Tipo, alguém tá se lucrando com isso. Você tá se lucrando ou você tá se destruindo? É pelo like. Mas aí Você não tá ganhando nada além disso. Né? E aí a gente a não ser que você seja uma modelo, sei lá. Sim, alguém que ganha mesmo, né? Mas aí que tá, mas o like, ele se transporta para um valor social. Quer você queira que não, dentro aquilo vai em algum momento voltar para você. Mas aumenta a visibilidade. É a menina que você falou da história do... Isso, é. É a menina que olha pra velha e fala assim, pra velha caminhoneira, sei lá, né? E fala assim, olha, mas eu já sou de uma outra geração que todo mundo é assim. E a velha, tipo, era de uma outra geração, sei lá, se eu entendi a história. Mas é essa coisa do tipo, tudo bem, no passado, na Idade Média, você ter milhões de likes significava, sei lá, você conseguiu fazer a retomada da Espanha dos muçulmanos, né? O Carlos Magno. Porra, parabéns, você retomou. Esse cara tem milhões de likes, então todo mundo segue ele, todo mundo respeita ele, né? Os vikings, os braceletes dos vikings. Mas as canções, as odes, as narrativas épicas, era exatamente isso. Sim. Era a questão de você se tornar eterno, né? Sim, mas aí é o Aquiles, né? O Aquiles falando lá, a Tétis, a mãe dele, chega lá e fala, ó, você quer morrer velho, desconhecido, mas com uma família, ou você quer morrer jovem e eternamente conhecido? Beleza, o Aquiles escolheu a honra, morrer jovem e famoso. Tá, só que a gente tá falando agora de mim, mano. De você. Sim, quem nós é? Nós é os peão na história, na fila do exatamente. pão. Na fila do pão do universo, nós não é ninguém. É isso que eu ia falar. Essas pessoas que para que tem um retorno, são poucas as pessoas. Sim. O grosso da galera não tá tendo um retorno financeiro, por exemplo, né? De postar a sua vida maravilhosa no Instagram. Né? E os alunos vão pirando, cara. Eu, por exemplo, no meu caso, que tenho alunos, tipo assim, esses dias falando com uma aluna que eu gosto muito dela, tenho muito carinho, eu falei, e aí, professor, quando que você vai fazer o próximo curso? Eu falei, não, parei, não quero mais dar curso, eu quero, tipo, clinicar, viver minha vida e curtir meu fim de semana. Aí ela falou uma coisa bem fofa, ela falou, putz, professor, tem vida também. Então, porque, tudo bem, por algum tempo eu tive uma presença virtual muito forte, né? E isso tinha um objetivo muito grande. Era num momento da minha vida que eu tava muito afim de educar em neuropsicologia, ensinar e chegar no máximo de pessoas possível. Ainda acho algo muito importante pra mim no meu coração, mas agora mudou um pouco meus objetivos, ser pai, essa história toda. Mas, cara, tirando isso, pra quê, né? Tipo assim, se você tem um grande objetivo, você é um profissional que você quer levar informações, a pergunta é, pra mim hoje, Thiago, que, a minha rotina é acordar, lavar a porra da louça, estender a cama, lavar a roupa, folhear um livro, ler outro livro, ver um programa de comédia, atender meus pacientes. Pra que eu preciso de like? Por mais que eu sinto que alguma coisa me diz que eu preciso. Isso, mas por que eu preciso? O que eu ganho? O que isso me agrega? Né? Eu não sou nenhuma dessas pessoas que estão aqui no mural, eu não sou o Da Vinci, eu não, né? Pra quê? Então, acho que não pode ter um retorno direto, assim, na questão de, tipo, um retorno prático de que o cara ele vai ter, mas aquilo pesa pra ele porque significa que ele, se eu continuar tentando, entendeu? Se eu continuar tentando e construindo aos poucos, eu vou alcançar aquela coisa que eu tenho. Acho que o grande problema é que quando você corta totalmente a capacidade de ir para frente, né? Quando você não tem qualquer tipo de chance de sair da vida que você tem, a ideia é você querer você ir para uma coisa mais radical e querer destruir, né? Tipo assim, se o... Que tem também no Admirável Mundo do Mundo. Sim, lógico, né? Exatamente. Que é o que eles chamam de... como é que é? Recesso das holiday... Que eles têm que tirar um monte de férias. Eu não lembro. Vocês lembram disso? Eu não lembro. Pra mim, cara... Eu não me lembro. Não, mas eu queria falar assim, só que, tipo assim, se a família real... Férias da realidade. Férias da realidade, eles chamam. O Huxley chama.
que ele tem que tirar férias da realidade. Que é mais ou menos esse negócio, assim. Ah, Eles têm tá. que escapar da realidade, né? Aham. Mas fala. É, não, você fala, tipo, se a família real francesa, tá ligado? Tivesse chegado e falado assim, ó, todo ano a gente vai pegar um de vocês aqui e, tipo, você vai entrar no palácio, em Versalhes, e, tipo, você vai comer e aí você vai poder trabalhar de alguma coisa aqui, tá ligado? Se eles tivessem feito isso, tipo, não teria tido a Revolução Francesa, tá ligado? Aconteceu a Revolução Francesa porque a população, tipo, o cara falou assim, não, é impossível, nunca vou sair daqui, não tenho o que fazer. Né? A gente não tem válvula de escape pra nada. Esse ponto é legal. Então, mas Então- é isso que eu tô falando. Esse que é então. legal pra caramba. Esse ponto é muito bom. E, tipo, eu por vou isso morrer. que esse negócio é... É food for losers. E como é que você não pode... Como é que você pode argumentar que isso não é uma forma de controlar as pessoas? Mas exatamente. Então. É uma forma de controle pela esperança, cara. E não o Isso. reforço controle positivo. É. Né? Que hoje em dia, acho que a família real, né, de hoje aprendeu que não adianta deixar os caras só na miséria enquanto eles estão lá, tipo, vocês estão com fome, come brioche, tá ligado? Exatamente, Tipo, eles... E aí você vai ter uma revolução. Isso, exatamente. Então eles aprenderam que não, vamos dar uma chance do cara entrar. Então, tipo, hoje em dia o problema é que assim, todo mundo tem uma chance. E todo mundo acha que. Pra mim, os melhores controles mentais que tem sociais, que já vem existindo há muito tempo, cara, chama loteria. Todo mundo acha que vai ganhar. Tá ligado? E Esse é um elemento desses. Né? Quase ninguém ganha. E no Brasil, a gente falou no episódio passado da teoria da conspiração, você pode até argumentar que, sei lá quem ganha, porque, tipo, nos Estados Unidos eles anunciam quem ganha. Tipo, aqui ninguém fala, tá ligado? Então, se alguém realmente ganhou, não tem como você saber. Você sabe a história depois. Vocês já leram um conto do Borges? Eu acho que é um dos contos mais legais, chama Loteria da Babilônia. Não. É lindo, cara, que é isso. Ele fala que chegou um momento na Babilônia, antigamente mesmo, que aí o único jeito de controlar o povo era criar uma loteria que várias pessoas eram sorteadas, não era uma apenas, e os sorteados eles ganhavam, não eram coisas, eram papéis. Então hoje você é imperador por um dia. Hoje você vai ser chibateado a noite inteira. O outro você vai ter que transar com não sei. Então era um lance pra isso, pra tipo parizar todas as pessoas. Tipo, todo mundo é igual, né? Então, cara, esse papo eu acho muito profundo e eu fico pensando no quem que era o personagem principal do Admirável Mundo Novo. É o cara que começa a ver que tem alguma coisa errada nessa porra toda. Isso, exatamente. Né? Então, calma aí, você não podia dizer não pra quem queria transar com você. Isso, né? E aí, tinha toda a questão da libertação sexual, né? O desejo era mal visto. Então, mas eles eram incentivados a fazer orgias, né? Isso. E tem toda essa questão, que é o que ele chama no livro de abrir mão da sua liberdade para ser feliz, entre aspas, né? Exatamente. E aí esse cara, ele começa a falar assim, não, calma aí, eu tô gostando de transar com aquela moça, eu quero aquela moça pra mim, né? E aí, não, meio que não pode, nananana, e ele decide escapar pra um outro lugar, que já tinha uma outra sociedade, enfim, uma galera fugitiva. Então, eu acho, cara, que a gente vai cair, então, nessa questão de que eu acho que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e tudo mais, é um lugar onde você acha que finalmente você vai ser você livre, entendeu? Só que exatamente isso, cara. Eu vou ser essa liberdade falsa, né? Eu vou ser livraço, olha aqui como eu tô postando a minha caneca do 2 pesos e muitas medidas, e olha que foda. Bicho, não, ser livre é você poder, tipo, limpar o teu, entre outras coisas, limpar o teu quarto, limpar... Não, isso é chato pra caralho, não vou postar. Né? Tipo, eu vou postar foto só com os meus amigos, só do meu sucesso. Cara, isso não é ser livre. Né? Que bom, ó, eu lembro, cara, que aconteceu uma história assim, há uns 2 anos atrás, 2017, eu fui fazer yoga, né? E aí aconteceu uma coisa, enfim, a questão não é o lugar nem nada, mas eu fui fazer yoga com uma amiga minha da faculdade, num lugar que ela trabalhava. E, cara, a história da minha amiga é muito bonita. Ela foi muito obesa e tal, e aí ela tava super magra, e super forte, super feliz da vida. Fui fazer yoga, puta, adorei meu professor. Não foi ela que virou minha professora, mas adorei meu professor, puta, o cara mais legal do mundo. Adorava os meus colegas, ia toda semana, era no fim da Avenida Paulista, mas eu ia, me divertia. Alguma coisa começou a me estranhar.
primeira coisa que me estranha é que todo mundo sorria, né? Ah, mural de fotos, Ti, tá faltando uma foto tua, vamos tirar. E eu tirei uma foto, tipo, normal, tá? Sorri mais, né? Aí depois um dia eu vi, cara, que a foto menos sorridente era a minha. E aí um dia eu cheguei pro brother, que era meu professor, e falei, fala a verdade, tem alguma coisa errada aqui, não tem? E ele falou, não, cara, a gente ama esse lugar e tudo mais. E eu brincava, Não, tem de alguma... nós. Dois, nós. E cara, foi que eu saí e tal, enfim. E um dia indo pra Santos visitar meu filho, eu encontro esse professor sentou do meu lado no busão, por coincidência. E aí eu falei, e aí cara, você ainda tá lá? Não, eu saí. Agora que você saiu, conta pra Agora mim. conta. Né? Porra, era, cara. Agora conta. E ele falou, cara, é esse lance do lifestyle A ditadura feliz. da felicidade, né? Então assim, nós só comemos comidas maravilhosas, nós só temos viagens lindas, a gente não se estressa. E ele falava, lá dentro a gente quebrava o pau, a gente brigava, tinha inveja. Sim. Mas para os alunos, a gente mantinha isso. A minha pergunta como psicólogo é, o que você ganha mentindo que você é feliz? De novo, para que a gente precisa isso? Qual é a funcionalidade disso, a necessidade disso? Né? Sendo que é aquela pergunta quando eu te vi hoje, né? E aí, como estão as coisas? Tá todo mundo passando por questões. Todo mundo passando por questões. Por que não falar mais, trocar mais ideia, olhar mais no olho, ficar na conversa? Porque talvez isso que você falou. No Insta, no Face, no WhatsApp, eu posso falar 80% do tempo de mim e tô cagando pra você, né? E ao vivo, cara, como que eu vou ignorar você cabisbaixo, triste e ficando silêncios awkward, né? Não, aí eu tenho que lidar com isso. Isso é ruim, né? Porque eu tô extremamente egocêntrico vivendo no meu umbigo. Então. É ruim não, é bom, né? Só eu que acho bom, só que bom, só que é mais trabalhoso. É ruim nesse sentido. Acho que esse é o ponto, cara. Porque assim, é muito mais fácil, cara. Você, assim... ao invés de você parar, tentar refletir sobre exatamente o que você gosta, se aquilo que você gosta talvez não se insira no meio maior, tá ligado? Esse tipo de coisa demanda muito mais esforço mental e autorreflexivo, que é difícil, é complicado. Você saber exatamente o que você quer, saber exatamente aquilo que realmente é bom pra você e o que não é, tá ligado? Outro dia eu tava pensando assim, falei assim, cara, cara, sinceramente, eu vejo novela. Eu vi, tipo assim... Normal. Eu gosto de ver novela. E eu não tô nem aí por causa disso. Eu sou mesmo, tá ligado? Bete a Feia, é boa. Não, Carinha de anjo, vai. Não, eu sou elitista questão de novela. Só Globo. Entendi. Mexicano não é. Só Globo, por favor. Não, e assim, eu gosto de ver... Não, mas tem dramas muito interessantes. Não, mas assim, eu gosto de ver porque é idiota, mas porque eu gosto de ver por causa da historinha. E, tipo, outra também que era do Big Brother, tá ligado? Eu, tipo assim, eu falava assim, eu assistindo Big Brother, tipo... Big Brother a gente via. A gente via, né? E aí, tipo assim, fora desse meio, né? Ficar meio com vergonha, não sei o quê. Eu falei assim, cara... Tipo assim, cara, eu sou um adulto, por que eu preciso justificar as coisas que eu gosto ou não? Tá ligado? Foda-se que eu gosto de... Tipo assim, eu falar que é um puta de uma coisa inteligente pra caralho, que Big Brother é tipo assim... então, entendeu? Isso aí é foda. Mas se você tirar eu falo assim, não, foto, aquilo é qualidade. Mas se você tirar uma foto sua com a TV no fundo, a novela, e postar no Insta, não ganha like. Isso, lógico. Não, mas eu tô falando efeito, tipo assim, aí você fala assim, eu tava assistindo novela, os caras, tipo, a pessoa já, sabe, te olha assim, fala, novela assim e tal. Tipo assim, daí, tipo, eu não, tipo, não é bom, eu sei que é um lixo, eu sei que é uma bosta, mas daí, eu tô assistindo e foda-se. Eu acho que assim, aí me veio na cabeça a ideia assim, cara, acho que quando você percebe que você virou adulto, quando você não precisa mais justificar as coisas que você gosta. Sim. Tá ligado? Porque não, foda-se, não faz mais sentido. E você quer saber uma coisa que eu acho? Lá vem, qual a revelação? Você vê o quê? Da Atena. Não assisto novela, mas eu já assisti novela. Se fosse a última novela que eu assisti foi Avenida Brasil, com a Vanessa. Essa daí foi... Tá passando agora, de novo. Tá passando de novo? Não, no aquele vale do hospital, que o pai era médico e do mal. Não é essa. Não. Solano, não. Eu sei o nome desse cara. Não. Antes disso eu assisti Éramos Seis. Chiquititas, que aí eu tô já ligado. sou mais velho. Porra, Éramos Seis. Seis. Éramos Seis é Roots. Aliás, tá passando agora, Éramos Seis só que da Globo. É verdade. Carrossel, assistia Carrossel. Não, mas falando sério agora. Você sabe o que eu acho interessante? Que eu acho legal? Eu acho que quando a gente, por ser mais difícil e mais trabalhoso, eu acho que quando a gente
encontra alguém e a primeira coisa que fala é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje, nós nos encontramos primeiro, depois com o Rafael. Isso. Quando a gente se encontrou, a primeira pergunta é: como é que você tá? Você perguntou pra mim, a primeira coisa que eu te falei foi uma coisa ruim. Eu tô com enxaqueca há 2 semanas, né? Sim. Aí eu pergunto pra você, a primeira coisa que você me fala é um problema. Não é falar, pô, tá legal, cara, fui viajar, e olha aqui meu cachorrinho, bonitinho, né? Você não faz isso. Sim. Aí depois o Rafael chegou, e aí, Rafa, como é que você tá? Pô, tô com esse problema e tal, não sei o que lá, não sei o que lá. É a primeira coisa. Só que eu acho que isso é uma coisa boa, cara. Sim, eu acho ótimo. Porque mostra que você se importa com a Rede de pessoa, apoio. né? Sim, lógico. Então eu me sinto à vontade pra falar um problema meu pra você, ele se sente à vontade pra falar. Cara, eu nunca vou esquecer quando eu tive meu acidente, né? Eu acho que a gente até tava falando que podia ser um tema aqui, né? Discutir os efeitos. Será um tema. Será um tema, né? Os efeitos do meu acidente. Mas, cara, eu tive meu acidente e por 2 motivos eu postei uma foto de eu no hospital com a cabeça enfaixada. Primeiro porque eu tava indo dar uma aula, né? E eu tinha alunos me esperando em Recife e eu achava que eu tinha que dar uma satisfação. O segundo, cara, é que eu queria avisar que eu ia ficar um tempo sem fazer live. Era na época que eu fazia live toda semana, né? Cara, eu recebi zilhões de mensagens de apoio, mas e todas muito queridas e mensagens que eu lembro até hoje, mas eu lembro de uma mensagem que eu recebi assim: cara, isso daí tá te queimando. Alguns médicos que te conhecem não vão te encaminhar a pacientes porque você teve um trauma de crânio, né? Então, veja, a rede social não quer isso. Ou é tragédia do tipo assim, a mãe foi esfaqueada, o filho sobreviveu, não sei o que, mas lá longe, né? Na minha rede, o que eu faço com isso? Porque, tipo, chegou pra mim, vira meio que um problema que eu tenho que fazer alguma coisa, né? E tem gente que não sabe lidar com isso e que tá realmente, é o que o Rafa tava falando. Foda-se que eu vejo novela, foda-se que eu tive um acidente, né? Mas as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com isso. Então, eu acho que a rede social ela é um amplificador. E aí o que eu queria puxar 2 temas aqui, você deve ter mais coisa, mas eu acho que são 2 temas que são relevantes, assim. Um tema pra mim, cara, que é muito caro, é o tema da sexualidade nas redes, né? Eu acho que ele é um tema que eu tenho visto muito nos meus adolescentes, né? Na nossa época, eu não sei como que foi a história de vocês, mas na minha época era assim, eu morava na frente de uma banca de jornal, né? E a tia Célia, eu chegava lá... Tem algumas histórias também. Não, todas as pessoas com pelo menos 30 anos já entendem aonde você vai chegar. Já deram uma risadinha. Já sabe onde você vai chegar. E eu chegava lá e falava, tia Célia, poxa, olha essa Playboy e tal. Ela falava, sai daqui, me enchia de tapa aí, né? Então tinha um tráfico, né? O brother levava na mochila a revista, né? E a revista era sexual, né? Era sensual. Aí tinha os brothers que já tinham as revistas. Eu lembro que as primeiras coisas pornográficas que eu vi era desenho. Os brothers tinham uns gibi pornô e tal, né? Os gibizinhos pornô. E aí, às vezes, um ou outro tinha uma revista com sexo e não sei o que, mas era um negócio assim, escondido, raro. Hoje, meus moleques de 11, 12, 13, eles não precisam nem procurar. Eles têm os grupos, né, cara? Que o Bom Dia é um vídeo já pornô. É verdade. Né? Já vem direto. Já vem direto, eles não precisam ter mais a busca. E aí, quando busca, cara, já tá lá, né? X vídeos. Pra buscar é facinho, né? E ali não é uma coisa que te introduz ao sexo do tipo, papai e mamãe, um negócio assim, não, te introduz a cavalos, galinhas. Porque é aquela coisa que você falou, de escalar, né? O cara vê um bagulho, fala assim, tá, legal. Na próxima, vê um pouco... mas mesmo assim, ele falou um negócio que é interessante. Não começa já... Mesmo naqueles gibizinhos, tinha um elemento de amor entre o casal. Tinha uma história, romance, né? Era um romance, exatamente. Era um romance, só que tinha historinha, tinha sacanagem no meio. Mas era baseado na premissa do romance. Claro. Você vai abrir um site de vídeo pornô, não existe romance, né? Não tem nenhuma pista de que você tá vendo algum romance ali. Você tá vendo o ato sexual, né? Sexual. E muitas vezes o ato sexual com o tabu mais explícito possível, né? Isso, mãe, logo filho, de cara. Mãe e filho na primeira página. É verdade. Outro dia... esses bagulho é sinistro, né, mano? Bagulho esquisito da porra. Sim, e aí tem aquela coisa de sexo com violência e tudo mais, né? Então, de novo, a rede como um fenômeno de aceleração do processo.
né? Então aquele menino, eu lá, né, lembrando de mim, que eu lembro, poxa, com 13 anos eu peguei na mão da primeira menina, né, e aí, putz, me apaixonei pela menina. Eu lembro que eu fui pra Serra Negra, cara, eu tinha acabado de ter ficado apaixonado pela menina e não tinha dado certo. Aí no carnaval de Serra Negra, um brother olhou pra mim, o cara tinha 16, ele olhou e falou assim, olha, Thiago, quando é assim, cara, você tá muito apaixonado, mas não dá certo, pô, você pode se masturbar. Eu lembro do cara me falando isso, cara. O cara tinha 16, eu tinha 13. Eu achei que era a dica mais violenta do planeta Terra. Falei, pode crer. E, cara, 13 anos. Verdade. 13 para 14. E, cara, hoje com 13, meus pacientes estão vendo vídeos de transexuais, estão vendo vídeos de violência, vendo qualquer coisa. E para eles, pela velocidade que isso se apresenta, se torna algo normal. E como que chama quando você se machuca, depois você não sente mais dor? Você acaba Amortecendo. dessensibilizando, amortecendo, né? Então, assim, de novo, a rede como um normalizador em alta velocidade de processos psicológicos complexos, né? Não, e é engraçado que parece Namoro, que eu tinha drogas. visto, agora talvez me corrija, mas acho que eu tinha visto alguma coisa que tá crescendo, na contramão disso, o interesse por pornografia tá diminuindo ao invés de aumentar. Tomara. Eu sei que isso é uma realidade bem forte no Japão, que no Japão, assim, parece que a porcentagem de jovens que tem interesse em sexo é uma coisa abismal, assim, tipo, sei lá, uma coisa, 90% das meninas não tem o menor interesse por sexo, e tipo, dos caras também, 15%, só 15% tem interesse em sexo, a grande maioria, tipo, não tá nem aí, tem outros interesses. Não, são os homens, né? Acho que o negócio é nos homens no Japão. Tem até um nome. Não, e mulher também, parece. Tem um nome pro... Vê se você acha aí o nome do... Eles querem um nome pra esse japonês, que mora Não quer sozinho, sexo. trabalha, não quer casar, não quer sexo. Tem um nome. Tem um nome isso. É um Agora, nome... isso também vai na direção... Esse cara tem um nome. Vai em direção a essa coisa de tipo... eu acho que se diminui o interesse em pornografia, talvez também está diminuindo o interesse em sexo. Então. Porque eu acho que existe esse movimento do tipo, quase eu não quero vida adulta, né? Eu não quero filho, eu não quero... né? Eu quero viver nessa grande bolha, né? Dessa galera que joga jogos online e tipo não tem filho e que não quer encheção de saco. É uma tendência esse negócio de não querer ter filho agora, né? Me Entre parece. a sociedade mais desenvolvida. Pelo menos eu fico recebendo toda hora, venha morar na Itália, ela precisa de pessoas que queiram ter filhos, venha então. povoar o Japão, entendeu? Aham. Olha lá, tem um nome aí do japonês? Pô, tem um nome que é famoso, cara. Não sei O porque que eu não me japonês lembro. desiste das mulheres pelo amor a bonecas. Chegamos lá. Então, olha lá. Matsuya, Fiba, Medo de mulheres. Prefiro dormir, né? Eu cheguei lá, eu tô nessa. Pô, Você cara. quer uma namorada? Prefiro dormir. Pô, olha, às vezes até dá vontade de ser assim também, cara, porque é extenuante, cara, o quanto... Da nossa geração, que não cresceu com isso. Relacionamentos, né? Não, mas da busca por sexo, como, tipo assim, é complicado você se desvencilhar dessa busca constante dos seus hormônios que estão lá gritando por aquilo, cara. A gente tava falando sobre isso no carro, né, tava cara? falando sobre isso. É exaustivo, chega a ser exaustivo, exaustivo, cara. Toda exaustivo. hora você tá pensando nisso. Depois que você fica maior e casa e tal, enche o saco, cara. Eu falo isso também. Enche o saco esse negócio de puta, viu? Passou uma mulher bonita, não quero reparar na mulher bonita. Não quero olhar o decote da mina e tal. Cansa essa porcaria. É verdade. Cara, essa semana aconteceu um fato muito engraçado, ainda falando sobre tecnologia e sexualidade, né? Eu tava falando com um paciente meu e querendo explicar como funciona aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já viram, mas é um livro que diz que existem 5 formas de você dar amor. Você pode dar palavras de afeto, tipo eu te amo. Você pode fazer coisas pela pessoa, lavar a louça, cuidar da casa, tal. Você pode o toque, você pode tocar a pessoa. Você pode ter tempo de qualidade com a pessoa e você pode dar presente, tá? E cara, eu fui falando isso pra ele e falei, putz, eu acho que eu vou esquecer algum. Deixa eu jogar no Google Imagens, né? Linguagens do amor, joguei no Google Imagens. Tinha um infográfico de que site que era. Era do site Sugar Babies.
and Sugar Daddies, né? Que é esse site, esse aplicativo no qual nós, velhos, né, senhores de boa família e tudo mais, podemos pagar para garotas jovens para elas serem como as nossas namoradas. Né? Ou seja, prostituição. Prostituição, não tem outro nome, cara. Desculpa, é prostituição. Não sei, Acabou. Parece que uma das meninas que criou o aplicativo é brasileira, vocês podiam até trazer ela aqui para ela ficar, e ficaria extremamente irritada, acredito. Eu acredito que sim. Porque, segundo essa lógica, na verdade é o seguinte, as meninas estão a fim de boas experiências, né? Tipo, alto nível, nós pagamos belos champanhes e vinhos, né? Damos belos colares e levamos para belos lugares e em troca a gente tem um afeto. A gente tem um amor, uma coisa gostosa. Então, mas não é... A questão não é se a prostituição é certa ou ruim, Sim, não é, sim, não é sim, isso sim, mesmo. sim. Isso. É uma forma escondida de chamar prostituição. Não, Porque não não é é nada um amor. escondido. Eu prefiro Sugar Baby. Você não tá tendo... Não, peraí. Me desculpa, não tem nada de escondido. É prostituição clara e simplesmente Não, eu te dou dinheiro e você transa É comigo. prostituição, mas tá... Como é que fala? Escondido, tá velado. O nome é Sugar Babies. Mas o que Não eu é achei prostituição. Mas o que eu achei engraçado, primeiro, que isso também é um fenômeno, eu acho que é um fenômeno antigo, como Claro. tudo que a gente tá falando aqui. Sim. Só que se acelera na rede social, no mundo virtual, né? E engraçado como eu fui procurar afeto, amor, não sei o quê, e eles estão usando essas linguagens também. Como afeto e Como amor. afeto e amor. Né? E não tem nada, me desculpa, não tem afeto e amor aí. Pode vir existir em Ele algum pode momento, se mas- desenvolver, mas você não tá partindo de afeto e amor. Você tá partindo de uma transação econômica por sexo. Não, sim, até porque tem muito casamento que se mascara como amor e tal. Esse tipo de relação que já existia já há muito tempo, que os caras casavam porque dava casa e a mulher tava lá. Filho a gente tinha bastardo é filho. isso, né? Então, exatamente. Aí o cara tinha as amantes dele, mas a mulher sabia e tal, babá, não sei o quê. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim, é o McDonald's que lança o... Eu tenho o meu... A banana do não, Mac... Não, a eu tenho maçã. sei o que é gourmet, né? Os negócios gourmet e vende como alta gastronomia. Tá, é um sanduíche como o outro, só que com uma coisinha diferente, tá ligado? Ou então, é tipo, um sanduíche, é fast food, não muda. Mas aí- acho que o problema todo é esse, cara. É a mesma coisa do Tinder, Uhum. né? Você tava falando de quando a gente era moleque. Quantas vezes a gente já teve essa conversa? Que eu falei, porra, vai se ferrar esses moleques desse Tinder, velho. Porque era um puta de um trabalho, pra quem não era bonitão e galã, era um puta de um trabalho conseguir achar uma menina, né? Não era... Pô, agora o cara abre Você tinha que ir numa balada, mano. Você tinha que fazer você tinha essa que ir em coisa balada. horrível. A gente não gostava, né? Eu Era também. forçado a ir na balada porque era a forma que você tinha de encontrar, né? sim. Eu nunca vou esquecer, cara, o bonitão da minha classe fazendo uma lista, numa agenda. Bruna, Paula, Fernanda, Roberta, Juliana, Leandra. Aí eu tipo, meu, que lista é essa? Todas as minas que eu beijei. Aí eu virei e falei assim, no rosto? Era eu, entendeu? Esse sou eu, assim. Então, eu acho que existe, eu concordo contigo. Agora, de novo, o Tinder pode ser uma ferramenta para conhecer pessoas legais? Sim. Claro que pode. Né? Pode surgir experiências agradáveis? Pode, né? Pessoas se casam, eu mesmo conheço uma pessoa que se casou através do Tinder e tal. Tem o tal do Amor em Cristo. Já ouviram falar? É o Não. aplicativo da Igreja Universal para é. casar. Entendi. Você encontra um parceiro e uma parceira. Não sabia. É maravilhoso, Amor em Cristo. Amor em Cristo, chama. Se você tiver mal em algum momento. Certo. Então, assim, veja, de novo, né? A gente tá com aquela. A gente não pode desenvolver aquilo que chama pânico moral, né? O pânico moral é tipo o medo da novidade, moralmente novo, moralmente errado. Então, o pânico moral é o grande veneno. O videogame faz mal, sim. né? Livros falam, porra, Sócrates foi morto pelo pânico moral, né? Eu lembro quando eu era moleque que, mesmo conversando com meu pai, não, o Sócrates foi morto porque ele aliciava jovens, né? Aí, como que é aliciar jovens? Eu acho que essa coisa, ele ficava com os jovens, meio mancebo, acho que talvez ele transava. Não, isso nunca foi um problema na Grécia. O todo problema mundo era do fazer pânico moral é que ele chegava e falava, não acredita sem repensar na religião, não acredita nos seus, né, nos seus reis aqui, nos seus tiranos sem pensar. O pânico moral, ele surge quando vem uma novidade, né? E eu acho que a internet, ela é uma novidade maravilhosa, só que ela
E aí eu queria só fazer, posso cagar uma regra da minha área? Claro. Que eu acho que é assim, né? Segundo o modelo que eu utilizo quando eu estudo neuropsicologia, a atenção, né? Uma das teorias do Broadbent, que é um cara lá de 56, ele fala do funil atencional, né? Então, olha a quantidade de coisas que tem nessa sala, é impossível perceber tudo ao mesmo tempo, do frio ao calor, a minha bunda na cadeira, as imagens e tal, então tem que ter um funil que pega algumas, né? Ok, o gargalo atencional, todo mundo entende. O grande problema do gargalo atencional é que aqui, quando chega no gargalo, para decidir qual das coisas eu vou prestar atenção, é motivação. Né? Uma das teorias vai dizer isso. E motivação, aí claro que o cérebro também ele é tudo mecanizado, né? Não é uma coisa do tipo, oh, estou empolgado. Não, ele já sabe o que você gosta, ele já sabe o que você quer. Motivação, então, é sobrevivência, é comida, é sexo, e depois entra prazer, e aí, tipo, prefiro isso além disso, tal. O problema todo é isso. Temos um cérebro limitado na quantidade de coisas que a gente presta atenção, né? A motivação sempre vai ser a mãe que vai dizer. E a internet, ela bombardeia. Né? Então, ela te bomba. E ainda assim, tipo, se você é um cara que é viciado em tecnologia, você está constantemente bombardeado por um número impossível de... Outro dia eu vi o Karnal, eu nem sou fã no sentido de seguir e ler o que o Karnal escreve, mas eu adorei uma entrevista que ele deu falando assim, o Karnal é historiador, né? Ele falou assim, cara, eu sempre gostei de ler. E aí eu fui na biblioteca do Congresso Americano, cheguei e falei, por favor, onde que é a seção Brasil? A mulher falou, ali. Aí ele chegou, falou que eram prateleiras e prateleiras só sobre a seção Brasil. Aí ele chegou lá na seção Brasil, fez um cálculo de quantidade de páginas. Ele sabia quanto que ele conseguia ler pelo tempo ali, né? E ele calculou que só para ler a seção Brasil seriam 400 anos. Então, ele falou que bateu uma angústia violenta, né? Então ele falou assim, só para ler o que é a biblioteca do Congresso Americano, né? Estudos a respeito do Brasil. Então assim, isso é overwhelming, né? É sobrepujante, Então o nosso cérebro não dá conta, e aí você meio que parece que entra num parafuso motivacional, do tipo, tá, e aí o que eu decido? O que é importante? Não, calma aí, deixa eu ver esse vídeo de gatinho, caralho. Entendeu? Eu posso ler sobre a história do Império Romano, eu posso estudar sobre psicologia, eu posso estudar sobre qualquer outro tema que me interessa. Não, mas porra, o gatinho tá piscando e mandando um tchauzinho. Eu fico na porra do gatinho. Mas por que é que você... Porque o gatinho você não precisa prestar atenção? Eu acho que ele consome menos esforço do cérebro, entendeu? Não precisa pensar. Acho que tem um fenômeno, né? Que tipo assim, quanto mais opções você dá, a gente já falou menos a pessoa ela consegue tomar uma decisão, então ela não toma nenhuma. Né? E aí entra talvez a outra parte, né, que eu falei de atenção, tem a tal da memória operacional, que o autor mesmo disse que poderia chamar atenção operacional e tal, mas é o fenômeno de como se fosse abrir janelas do Google Chrome. Você vai abrir dezenas de janelas, né? O seu cérebro dá conta de abrir algumas, né? Quanto mais você infla de coisas aqui, menos você vai dando conta. Só que emoção também entra na conta das janelas. Então você tá puto, você tá chateado, você tá magoado, você tá com medo, você tá ansioso, você tá deprimido. Vai ocupando janelas. Né? E aí a internet é infinitas janelas, né? E aí eu descobri uma coisa que me deixou muito feliz no Instagram. Eu comecei a usar o Instagram quando eu descobri isso, que você pode seguir hashtags, né? E aí eu amo história, então aí eu comecei a seguir Egito Antigo, Grécia Antiga, Turquia, não sei o que. Porra, então ficou legal meu feed. Né? Eu tenho lá meus amigos que vêm, mas eu me interesso muito mais pela foto lá do templo de Akhenaton, sei lá o que. Beleza, eu dou uma lida e tal. Faz mais sentido pra mim. Mas ainda assim, cara, tem um estudo velho já, que era 2 estudos, um mais novo e um antigo. O mais novo, cara, ele dizia o seguinte, o mais antigo era até do Fábio Ferlazzo, é um professor da Homo Sapienza que veio aqui. Ele sempre estudou o uso de tecnologias, tipo celulares, dentro do carro. E o que ele viu num dos primeiros estudos dele, que era com o telefone, segurando o telefone, você perde, acho que era 25% ou 30% da sua atenção, e que seria como se você tomasse 2 ou 3 copos grandes de cerveja, né? E aí ele foi fazendo todo tipo de celular, foi fazendo até tipo viva voz. Cara, é a mesma coisa. Então alternar a tua atenção em 2 coisas te prejudica.
E aí junta com um estudo, acho que tem uns 3 anos atrás que eu li esse estudo, que mostrava que só ter o celular desligado perto de você já te tira também uns 20, 25% da tua atenção. Ele nem tá ligado, cara. Ele não tá ligado. Só você tá aqui trabalhando, sabendo que o celular tá ali, você já tá fazendo um shift, uma alternância atencional entre celular e o trabalho. E você tá fazendo aquele julgamento do tipo, puta, pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Pega ou não pega? E antes você podia receber mensagem por WhatsApp. Acho que tem gente que também usa mensagem por Facebook. Mas agora você também tem mensagem por Instagram. Então calma aí, né? Eu que tenho uma estratégia de autocontrole que eu tiro todos os meus avisos de mensagem. Então eu nunca sei quando alguém me mandou uma mensagem. Pra não sofrer. Só que isso também é uma faca de 2 gumes, porque por outro lado eu fico toda hora checando pra ver se não veio uma mensagem. Você fica checando, E aí você entra nessa compulsão que você não tá vivendo o rolê presencial. Então eu tô aqui com vocês, mas meu celular tá ligado. Né? Então eu vou tomar uma breja com vocês, mas eu fico... Toda hora a gente fica pegando, né? Essa porcaria. Então, aí isso vai prejudicando também o teu processamento cognitivo. O que as pesquisas estão mostrando é que o efeito disso em crianças no desenvolvimento... Na gente já é uma bosta. Sim. Em crianças no desenvolvimento, isso é matador. Lá é que tá ferrando, né? Claro, porque, cara, é isso, né? Vamos ser muito sinceros. Eu já falava isso quando eu comecei a trabalhar com tecnologia. O que é mais legal? A gente tomar uma breja e falar de problema ou salvar a princesa? Entendeu? Tipo, porra, salvar a princesa é do caralho. Tipo, não, eu vou arrancar tua cabeça no Fatality. Entendeu? Só que hoje o negócio é hiper, mega blaster mais interessante. Né? Então, assim, eu vou ir numa balada, eu vou num barzinho. Eu nunca vou esquecer, cara. Um dia eu e minha chefe, minha chefe e mais umas amigas, a gente foi comer um lanche no boteco da esquina. De repente chega uma cerveja pra gente. De repente chega uma porção de batata frita. Né? E aí depois a gente descobriu que tinha um cara mandando pra gente que era a forma dele se aproximar. Tipo, de você? Não sei, cara. Não, na verdade, não, na verdade a história era outra. O cara tava esperando o namorado dele, que tava num lugar na frente, ele era americano, e ele tava solitário esperando o namorado dele chegar. Então ele tava mandando, tipo assim, posso sentar? E aí a gente puxou ele sentou e a gente adorou, conheceu o cara super gente boa. Mas veja, olha o trampo. Que hoje não, cara. Hoje é aqui, ó. A feia. Bonita, feia. Nossa, nada a ver, zoada. Tá? Agora tem o Happn, que é tipo a galera que tá ao teu redor. É o Tinder da galera que tá ao teu redor. Como assim? Que é? Ele pega uma quilometragem, mas é só ao teu redor mesmo. Então você só encontra as pessoas que você cruzou. Ou passou 2 quarteirões de distância. Então você tá andando na rua, você fala, quero agora ver uma menina. Aí você... Sim, é isso? É isso. A menina já tá ali do outro lado da esquina. Não é assim. Mas é tipo assim, no fim da noite eu chego em casa, todas as pessoas que eu cruzei que estão no Happn aparecem na minha lista. Então eu só chego e falo, essa daqui é, tipo, por exemplo, eu trabalho na Paulista. Essa daqui, ela trabalha lá na Paulista também, então eu quero. Não, essa não é Tucuruvi, bizarrona, não quero. Entendi. Nada a ver, longe. Né? Longe. Então, cara, de novo, entendi. Eu acho que eu não sei se esse episódio vai ser tão legal, mas a minha grande contribuição é dizer assim, me parece que as mídias sociais aumentam a velocidade. Isso tem alguns benefícios, mas eu sinto que para interação humano-humano é mais malefício, né? É isso, as pessoas... Tudo bem, tem um aplicativo que as pessoas combinam pra ir andar de bike. Porra, do caralho. Né? Mas aí chegando lá, eu vou andar de bike, vou me divertir. Mas é muito menos isso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, jogar RPG, sempre. E, perdi grupo, não tenho mais amigos, eu entro... Aconteceu semana passada. Eu entro no grupo do Facebook de RPG São Paulo. Oi, quero jogar. Opa, eu também. Monto um grupo no WhatsApp, a gente se encontra, jogamos. Do caralho, lindo, maravilhoso. Mas se eu também não quiser fazer nada porque o gatinho bonitinho que faz me fixou, fiquei no Nine Gag e no Imaguro e perdi meu dia. Mas aí que tá, acho que também tem também acho que é tudo uma questão assim, a tecnologia em si, o meio em si, ele não é nem maléfico nem benéfico.
É como que a gente vai lidar com aquilo que tá. Com aquele meio. Tipo assim, uma arma, ela pode ser usada pra proteger, ela pode ser usada pra matar, pra ser. Sabe, eu vou usar essa arma aqui porque agora todo mundo vai fazer aquilo que eu quero. Eu posso roubar, ou então eu posso. Não. Se alguém vier na minha casa, eu tenho como me defender e tal. E aí tem todo um debate em cima disso, né? Então, tipo assim. O que eu acho assim, o negócio das redes sociais, acho que é uma questão de assim. De a gente se organizar melhor sobre como utilizar, porque existem formas benéficas de você utilizar esse tipo de tecnologia. Por exemplo, esse podcast mesmo, eu acredito que deve ter muita gente, assim, que a gente tem, geralmente, acho que são mais ouvintes no áudio, né, e não muito no vídeo. Então, às vezes, tem muita gente que, por exemplo, o cara, vou correr, ou ele tá correndo agora, nesse momento, e aí, enquanto isso eu vou ouvir uma coisa, e aí, enquanto seria uma coisa tipo assim, ele por si, ele nunca iria procurar, eu quero uma roda de conversa para falar sobre redes sociais, ou sobre teoria da conspiração, ou sobre outros assuntos que a gente conversou aqui. Mas ele simplesmente vai correr, ele bota uma coisa lá, para ele podia ser qualquer coisa. Enquanto isso, estão entrando informações, talvez não tantas, porque essa questão do desvio de atenção e tal, mas ele consegue receber determinadas informações e discussões que ele normalmente não procuraria por ele mesmo. Uhum. E isso por si só é benéfico também. Sim, claro. É aquilo que a gente já falou aqui, né? Essa questão desse novo tempo achado, né? De tô lavando a louça, tô dirigindo, tô no trânsito e tal. Só que o que você tá consumindo pode ser é mais democrático que você vai consumir nesse tempo achado. Então não é questão só de ligar o rádio e ver que esse acho que é o grande problema do rádio em comparação à internet, ou da mídia tradicional em comparação à internet. A gente não tem limite aqui, né? Se a gente quiser falar mais, a gente fala mais. Se a gente quiser falar menos, a gente fala menos. No rádio tem aquele negócio. Às vezes você tá vendo um conteúdo interessante, mas o cara fala, acabou nosso tempo, gente. Temos que ir embora. Ou então entendeu? Pausa pros comerciais. Ou pausa pros comerciais, né? E tal. Ou então você sabe que tem uma empresa por trás que tá, tipo, enviesando o papo para falar sobre uma determinada assunto de uma determinada forma. Exatamente, tem toda. Ele tá influenciando, né? Eu acho isso, eu concordo com isso, acho legal. Por outro lado, tem uma outra questão que é o que a gente comentou aqui, que eu quero terminar nessa nota um pouco mais sombria, que é, eu acho que por que eu me pergunto assim, por que existe tanto fomento para desenvolver esse tipo de tecnologia? Então, será que se a gente não pegasse e juntasse todos esses engenheiros e grandes pensadores que desenvolveram todas essas tecnologias e falassem para eles, galera, é o seguinte, nós vamos curar o câncer agora. Uhum. Não vai fazer iPhone, não. Uhum. Nós vamos curar o câncer. Ah, sim. Você acha que já não teria curado? Eu acho que já teria. Sinceramente, acho que já teria. Mas eu acho que tem um esforço grande, inclusive de governos, para fomentar essa área. E eu não acho que é por acaso. Eu acho que tem sim uma relação que a gente já comentou aqui. Essas pessoas entenderam que isso tem... Aliás, não é de agora. É só você ver o Huxley. Essas pessoas, e de antes disso também, né? Tem relato, eu não me lembro do nome do cara, mas tem um relato de um escravo americano, eu acho, que ele fala um negócio parecido, assim. Ele fala... E é bem mais antigo do que o Huxley. Ele fala o escravo... caramba, eu não vou me lembrar. O escravo bom... Como é que era? Ele não é o escravo que aceita aquela realidade dele, né? Ele fala, em essência, o que ele está falando é assim: o escravo que é o escravo bom é aquele que aceita, que não questiona, né? E como é que você não questiona? Dessa forma. Qual é a forma mais eficiente, segundo os comportamentalistas, de você não questionar? É você ser recompensado e você mesmo, voluntariamente, né? Que é a história da distopia do Huxley. Eu fico pensando, Vini, que aí a gente não entrou nessa discussão, mas eu acho que, e eu nem tenho muito estofo para falar disso, mas eu acho que é a questão da inteligência artificial, né? Eu acho que já alguns autores que eu acabei lendo, eles já falam que tá rolando uma terceira
que na verdade surgiu uma nova raça, né? Essa raça e eles falam ali, né, que é a raça, começa na década de 60, que é o uso de gadgets e seja o que, né, de ferramentas, instrumentos para auxiliar a vida, né? E a gente está cada vez mais sendo dominado por isso, né? Então é isso, a gente não vai sair sem o celular, sem o carregador do celular, a gente não consegue fazer muita coisa sem carro, enfim, a vida se torna uma vida mesclada entre o humano e o tecnológico. A boa parte da tua memória tá na internet, eu consigo dar aulas sem os meus slides? Possivelmente não. E aí você vai virando esse ser humano que você só é o seu completo quando você está com a tecnologia, né? E aí, de novo, isso é bom ou ruim? Alguns autores vão dizer que a hora que a gente tiver uma inteligência artificial que consiga calcular. Agora, eu tenho um amigo que ama isso, ele estava falando que os computadores são binários, 0 ou 1, né? E agora está tendo computadores que são 0 ou 1 e 0 e 1. E que isso aumenta o processamento violentamente da máquina. Possivelmente, quando a gente chegar em processamentos cada vez mais brutais, assim, a cura do câncer vai ser uma rodada de máquina, né? Você roda uma máquina com todas as possíveis... a computação quântica, né? Todas as possíveis ervas que existem, tem que encaixar em algum parâmetro, você vai encontrar, testa e né? E aí a grande questão vai ser como monetizar isso. Os donos do mundo, de novo, vão ficar pensando, quero ou não quero monetizar isso, vou vender ou não vou vender. Agora, a pergunta que fica para mim é o seguinte, veja só, eu tenho duas experiências pessoais na minha vida de que eu não controlo eu mesmo, certo? A primeira experiência é quando eu tomo um psicotrópico, né? Pode ser o álcool, pode ser um antidepressivo, pode ser um ansiolítico. Eu tô irritado, eu tomo ansiolítico, eu fico de boa. Então, caralho, cadê eu? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda foi quando eu perdi minha memória, né? Era eu, de repente, eu tô aqui conversando com você, esqueço tudo que a gente falou e tipo, onde eu tô? Como que... Ô mãe, chama a fulana que é a empregada ou a fulana colega de trabalho e não lembrar o nome. Então, de novo, cadê eu? Né? Acho que a grande questão é, quando a tecnologia se tornar eu e a tecnologia nos tornarmos um só, o quanto que o cara que criou o chip, o aplicativo, o nanorobô, seja lá o que for que está dentro de mim me dominando, né? Mais do que o Facebook e o Insta já me domina, né? Que se eu vejo um monte de gente feliz viajando e eu estou em Sampa, já me dominou. Mas quando tiver um negócio que realmente domine a minha química, os meus hormônios, os meus mediadores, reguladores, né? Cadê eu, né? O cara lá no Face, ele vai mandar aqui pro nanorobô que está dentro de mim, né? Tristeza. E aí, ao mesmo tempo, ele posta no Insta, nova sorveteria de São Paulo, que patrocinou um post com o Insta. E aí eu falo, porra, eu vou nessa nova sorveteria, mas não fui eu, né? Mas vai ser como se fosse eu, porque eu já não vou ser eu mesmo, né? Não sei o quanto que é verdade. Outro dia apreenderam uma carga de remédios vindo da China para os Estados Unidos, foram investigar, estava com um monte de nanorobô dentro das cápsulas. Não sei o quanto que isso é verdade, o quanto que não é, teoria da conspiração e tudo mais, mas não acho algo impossível. Nada impossível. Nada impossível. Nada né? impossível. Não é uma coisa sinistrona. Nada exagerado, não. Mas e aí, né, cara? Eu acho que é nesse momento que não é, eu acho que é a nossa realidade ainda, né? Mas é ali que a gente vai ver que ser humano, a Matrix está cada vez mais se aproximando, né? Algum ser ou alguma turma de pessoas nos dominar pela tecnologia. E pior, a gente vai agradecer. E aí depois, quando já for longe demais... Esse que é o pior, né? A gente vai receber de braços abertos isso, como a gente está recebendo, Como né? a gente está recebendo. E aí a gente vai falar assim, né? Hoje a gente fala... O dia da consciência negra, o pessoal falando assim, zumbi não era tudo isso, zumbi também tinha escravo, né? Tem uma discussão, zumbi também tinha escravo. Então, foda-se, tipo, dentro do sistema de escravidão, o cara lutou para cair fora, né? Então, nós lá, no futuro, vamos estar usando o Insta e o Face para talvez tentar derrubar esse mundo distópico que está cada vez mais perto. Não, mas o Thiago também tinha conta no Insta, foda-se, mas eu tava lutando, né? Eu acho que mudar esse status quo e voltar para o passado não vai acontecer, mas como a gente construir um futuro mais
humanizado. Eu acho que essa é a grande... Uma coisa que eu tenho falado muito para os meus pacientes nos últimos tempos. Não metrifiquem tanto a vida, né? Estejam presentes, autênticos, sendo vocês, porque a gente acaba metrificando tudo, né? A conversa do like começa com isso, né? Maravilhoso. Encerrou. Perfeito. Encerrou perfeitamente. Cara, Chave de ouro. até parece, né? Vou dar Fantástico, 5 likes pra fantástico. você. Porra! Eu vou entrar lá e vou dar like no seu post. like. Não, de verdade, Tio, obrigado. Foi fantástico, de verdade. Bom, cara, tá com vocês, É sempre muito demais. bom, quando a gente consegue sentar, conversar. E eu acho que mais aqui, porque a gente é forçado A a ter uma direção, né? Isso, é. Fantástico, cara. Obrigado. por você Eu que voltar aí. agradeço aí, valeu, gente. Top. Valeu? É isso aí. Rafael, Excelente ok? episódio. Esse é no parte 2 de outros no futuro. Parte né? 2 de muitas. Tamo aí. O próximo a gente vai falar sobre a sua experiência com falta Vamos. de memória, que isso aí é muito Quase legal. cara. morte e falta de memória. Pois é, cara. Depois a gente vai conversar mais sobre como a sua vida é sempre um filme, né? É de sempre Hollywood. um filme de Hollywood e que nos últimos anos virou tragédia. Já foi muito comédia, Mas vai já foi voltar. ação. Mas vai voltar. Vai voltar. vai voltar, amém, Vai. Jesus. Acredito. Valeu. Valeu, galera. Deem like, por favor. Dê like nesse vídeo aí. Valeu. Falou, valeu. Ótimo.